Foi nessa noite que a gente dormiu no motel, aí você? Não, essa Não? noite não. Essa noite do motel, o pessoal tem que entender direito. Sua esposa aí. já sabe dessa história? Pode contar? Eu acho que eu nunca contei isso pra ela. Ela não sabe. Você não sabe que a gente já dormiu no Não. motel, na mesma cama aí? Na ele? mesma cama, é. Olha aí, Rogério É, isso aí é Boattini. verdade. Salve, salve, fazedoras e fazedoras de norte a sul deste Brasil. Hoje eu tô especialmente feliz. Pretinho tá em festa por dentro hoje, porque vocês não têm ideia de quem vai falar comigo hoje. Mas vamos lá, você que está aí nos acompanhando do trem, do busão, do tuk-tuk, do jegue elétrico, você que está no computador, no celular, no Walkman, você aí que não aguenta mais gente arrogante, aquele chefe mala de empresa com ambiente tóxico, você que acorda todo dia pensando em tirar o pino da granada, jogar bem longe e pedir demissão. Chega mais, pode se ajeitar na cadeira, pode se esparramar no sofá, aumente o volume e prepare-se. Chegou a hora da gente rir um pouquinho, se divertir um pouquinho, com muita humildade, respeito e, é claro, muito bom humor. Porque se a gente for esperar a vida ficar boa pra gente ser feliz, a gente morre sem dar uma gargalhada. Vambora, chega junto, cola na grade. Esse podcast foi feito pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. Vamos lá, Rogério Boattini, meu amigo, meu irmão. Está uma pilha de nervos aqui, gente. Eu vou falar um pouquinho. Eu escrevi uma introdução sobre você, né? E aí a primeira coisa que eu vou começar falando aqui é o seguinte. E aí a gente já vai começar a chorar, minha gente. Porque isso aqui é real, não tem roteiro, né? Não tem porra disso nenhuma. A primeira coisa eu vou agradecer a Deus na frente de todo mundo, porque ele me deu uma oportunidade de eu te agradecer publicamente por tudo que rolou entre a gente. Calma que vai chegar a hora de você falar. Vai escutando, calma. Só sei. A garotada da favela fala o seguinte: cola em mim que você passa de ano, tio. É isso aí. Então, por que eu quero agradecer a Deus que me deu uma oportunidade de agradecer esse cara publicamente aqui? Porque esse cara foi muito importante na minha vida. Tô aqui tremendo só um pouquinho, tá, gente? Então, vou falar um pouquinho. Rogério Boattini, um cara do bem, um ser humano muito especial. Ele é casado com a Mara, grande amiga, mulher maravilhosa. É pai de 2 crianças lindas e é um palmeirense roxo. O Rogério foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu fui tentar a vida em São Paulo. Eu morava em Porto Alegre, não conseguia crescer na vida, ganhava lá meus R$400. Fui para São Paulo e ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. O Rogério me deu uma oportunidade de trabalho de atendente de telefone na pizzaria dele, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. E como se não bastasse ele ter me dado uma oportunidade de trabalho, ele abriu as portas da sua casa para mim. Sem segundas intenções, sem medo e sem desconfiança. O Rogério, sua esposa, sua mãe, sua família me deram comida, me deram um lugar para dormir, me deram amor, num dos momentos mais escuros da minha vida, quando o que eu mais precisava era de cuidado e de amor. Rogério é um fazedor nato e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, dos seus erros, dos seus acertos, do que fazer e do que não fazer nos negócios. Por essas coisas mágicas da vida, né? Hoje eu e ele estamos aqui juntos, uma história de mais de 30 anos e nem parece que é real que está rolando, eu estou aqui em estado de choque. É isso. Amo você. Te amo, Mara. Amo a sua mãe, Dona Cida. A senhora é minha segunda mãe. E eu amo toda a família Boattini. E aí a gente vai começar, parça. Vai começar, você vai poder falar tudo o que você quiser, mas tem uma ordem aqui. Por quê? Porque eu te conheço, sei toda a sua vida, sei toda a sua história, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não conhecem, né? Então a gente vai fazer aqui um longo filme começando, né? Onde você nasceu, onde você cresceu e como é que era a estrutura da sua casa. Boa noite. Eu quero começar da mesma maneira que você começou, agradecendo a Deus e agradecendo a Deus pela pessoa que você é. Eu acabei de ver uma pessoa saindo daqui, ela passou por uma entrevista e me chamou uma coisa a atenção.
Uma coisa que eu sempre te falei e sempre foi verdade desde o dia que eu te conheci. Eu acho que quando duas pessoas se encontram com verdade, com humildade e com vontade de um ajudar o outro, é natural você dizer que você ama alguém, independente do sexo, mas é uma questão de amor, né? Coração, Do né? coração. E eu vi uma pessoa saindo agora, eu vi essa pessoa duas vezes, e eu vi ele te abraçando, te agradecendo, e ele falou uma palavra para você, duas na verdade, eu te amo, né? E eu falei, caramba, né? Eu acho da hora isso, porque eu conheço você há muito tempo. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu jamais achei que poderíamos chegar nessa situação. Eu lembro quando você falava que se eu tivesse a oportunidade de dar uma entrevista para o Jô Soares, ia precisar de 15 dias consecutivos. E você hoje está sendo o meu Jô Soares, né? Quando que a gente ia imaginar isso? Nunca na minha vida. Pois é. Nem nos melhores sonhos, assim. Então eu quero agradecer a Deus por todo esse tempo que a gente viveu e por todo o tempo que ainda a gente vai viver e por esse dia de hoje, né? Você agradeceu aí publicamente a minha mãe, a mim, a Mara, a minha família, mas na verdade quem tem que agradecer que sou eu. Quando eu te conheci, a gente éramos dois duros, na verdade. Eu tinha aberto uma loja da qual me apareceu aquela oportunidade sem estrutura nenhuma, né? Uma loja de bairro, uma disque pizza para poder sair de uma fábrica que eu trabalhava como metalúrgico e queria ingressar na área do comércio porque eu deslumbrava ali uma receita que pudesse melhorar a qualidade de vida da minha família. Minha mãe era viúva, a gente vinha numa situação desde os 12, 13 anos ali, numa situação de muito aperto, muito regrado financeiramente. Então eu vi aos 18 anos uma oportunidade naquilo, né? E aí eu resolvi encarar a oportunidade que minha mãe me estendeu e que Deus abriu as portas de um ponto comercial, sem saber nada, né? É por isso que eu acho que é tão importante isso que você criou, né? Fazedores, né? Você dá as primeiras linhas para as pessoas saberem como fazer do negócio. Eu não tive isso, tive que aprender na marra, Na vida, né? no processo. Pessoas me enganaram no começo. A gente não tinha, eu não tinha plano de negócio. Meu plano de negócio era abrir as portas e tentar vender o máximo Que muita gente pudesse, faz, né? fazendo conta de papel de padaria para Sim. saber o quanto que comprava aqui, quanto que gastava de custo e operacionalizar com uma margem de 20%, 30%. Às vezes aquilo era muito maior até, a gente podia diminuir, não sabia, enfim, a gente errou muito. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente conseguir aqui fazer a galera acompanhar a linha do tempo. Você era metalúrgico, trabalhava com umas coisas. Da onde veio a ideia da pizzaria? Porque poderia ser uma esfirraria, uma sorveteria, uma borracharia. Da onde que veio a ideia da pizza? Você sabia fazer pizza? O que rolou? Respondendo as perguntas no começo que você me falou, eu nasci em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Meu pai migrou para São Miguel Paulista, extremo leste da Zona Leste, porque ele participou de uma concorrência do mercado municipal em São Miguel Paulista. E ele ganhou em primeiro lugar, ele abriu uma banca, ele pôde escolher, com essa opção dele ter ganhado na seleção, como em primeiro lugar no mercado municipal, ele abriu uma loja. E uma loja voltada para massa fresca. Massa fresca de macarrão. Uma loja de massa fresca dentro do mercado municipal de São Miguel Paulista. Exato. Tá. Então aí lá a gente se constituiu raiz, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Eu já tinha 2 irmãos mais velhos, o Edson e o Charles. Aí depois veio eu, o Rogério e a Juliane. Então fomos criados em São Miguel Paulista. E a consequência da vida, do trabalho, ele ficou acho que 18 anos, se não me falha a memória, com essa banca no mercado. Infelizmente ele veio a falecer em 1986, eu tinha de 12 para 13 anos, acho que 13 para 14 anos, e aí a vida deu um looping, né? Faltou a pessoa que trazia recurso para casa, Sim. Desestabilizou, minha mãe ficou viúva muito nova, enfim. E a gente foi
para o caminho. Eu arrumei um emprego de office boy. Office boy. Eu lembro, eu tenho que contar isso. Minha mãe levou numa agência de emprego que existia em São Paulo, chamada Gelri. Gelri, muito famosa, muito isso. grande. E a gente foi lá e preencheu os dados, né? Quais eram as informações. Telefone fixo. Não tinha Sua mãe te levou? Minha mãe que me levou. Falou que eu tinha que arrumar um emprego, né? Porque não dava mais para ficar sem trabalhar e eu precisava arrumar um emprego. E aí a gente preencheu a ficha, tudo. E a casa que meu pai deixou para nós naquela época era uma casa que tinha uma estrutura muito boa, era uma casa grande, era uma casa que tinha até uma piscina. Então eu lembro que quando a gente fez o cadastro, ficou um telefone residencial para recado. E minha mãe, nessa época, ela trabalhava de caixa de um depósito de material que era do meu tio e da minha tia. Então, no dia que essa agência ligou em casa, eu estava no fundo de casa, dentro da piscina, com mais 3 amigos. E a gente devia ter uns 15, 16 anos. Uns 15 anos. E eu lembro que um desses amigos meus, o nome dele é Mauro Zampieri, e ele tinha uma condição financeira, já naquela época os pais já tinham muito boa. E ele sabia o que a gente estava passando de perrengue financeiro. Então, quando tocou o telefone, a moça que trabalhava em casa, que ajudava minha mãe naquela época, gritou: Rogério, é da agência de emprego. E eu falei: não, fala que eu não vou, não. Como assim? Eu não queria trabalhar, eu tinha medo de trabalhar, eu não sabia o que era. E aí eu lembro que o Maurão pegou e falou: não, você vai atender sim, você vai ter que trabalhar. E aí começou essa história. Aí eu arrumei esse primeiro emprego numa indústria paulista de radiadores chamada Colmeia, ali no Tatuapé. Comecei a trabalhar como office boy. Como office boy, né? E começamos ali a trabalhar como qualquer pessoa, qualquer jovem começa a trabalhar no seu primeiro emprego, descobrindo tudo, né? Lavando carbono, sem achar que precisava, achando que precisava, né? E aprendendo todo o processo de escritório que na verdade, eu não conhecia nada. Eu entrei como temporário e durante esse processo de office boy você vai descobrindo o mundo, né? Porque um adolescente que nunca tinha saído da Zona Leste nem de ônibus e da noite para o dia começa a trabalhar na maior cidade do Brasil. Sim, é um choque, né? É um choque. Né? Então, para mim, tudo era novidade, né? E além de ser tudo novidade, eu tinha uma ingenuidade, vamos dizer assim, que me fez errar muito e aprender muito, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu era office boy, eu dava entrada nos documentos no Banco do Brasil, ali na São Bento, num departamento chamado CASEX, se não me falta a memória. Eu dava entrada em documentos para exportação dos produtos que eram fabricados lá. E muita coisa eu tinha que despachar pelo correio, tudo, né? E teve a minha chefe, ela chamava Valkyrie, naquela época, eu trabalhava como office boy no departamento de vendas. E ela era uma pessoa bem rigorosa, bem braba, assim, né? E eu lembro que eu não lembro por que eu demorei para dar entrada nessa documentação, mas tudo tinha horário. Eu lembro que eu estava no correio ali no Belenzinho e eu precisava despachar aqueles documentos e correr ainda até a São Bento de ônibus para poder dar entrada naquela documentação. E tudo tinha horário. E eu vi na minha frente que tinha uma fila preferencial. Uma fila preferencial. E tem até hoje, né? Idosos, né? Pessoas na verdade, com deficiência. não tinha essa fila preferencial. Não tinha naquela época. Mas eu lembro que eu estava na fila, umas 15 pessoas na minha frente. Eu falei, eu vou perder o horário para dar entrada nessa documentação. Vou ser mandado embora e não posso perder o emprego. Só que na minha frente tinha um office boy que ele era surdo e mudo. Um office boy surdo e mudo. Umas 8 pessoas na frente. E eu vi que o pessoal chamou ele e... ele foi, ele já deu entrada, né? Aí eu falei, caramba, eu acho que eu ganhei, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Quando o rapaz saiu, eu levantei a mão e falei... Aí o cara falou, você não escuta? Eu falei, não. Ele falou, corre aqui. Eu levei, dei entrada na documentação e corri pro
pro banco Você, na Ação tipo, Débito. fingiu que você era surdo e mudo. Então, assim, num desespero, eu cometi um erro, na verdade. Sim, sim. Mas pela imaturidade, né? Nada na maldade, né? Eu acho que... Que história. Não tem... Eu fiz isso pela necessidade. Sim, para não perder o emprego, Isso. não prejudicou ninguém. Então, mas como tudo tem uma consequência, um belo dia, eu encontrei o rapaz do correio. Tem uma padaria ali no Belém que chama Padaria Belga. E quando, no dia de pagamento, eu gostava de ir na padaria porque eu recebi o pagamento, era uma oportunidade de a gente comer um PF lá. Claro. Diferente de você levar uma marmita, que era o que eu fazia. E eu tava comendo o prato lá e na minha frente estava o cara do correio. Só que eu, na verdade, não reconheci, mas ele me reconheceu. Ele falou, rapaz, você não é surdo e mudo, não? Falei, eu não. Ele falou, você estava um dia assim no correio, você falou... Falei, não era eu. Então, assim, eu estou contando o que aconteceu, Sim. Porque você vê que tudo tem uma consequência. Claro. Né? É a vida, né? É a vida. As coisas. E de lá para cá, a gente foi trabalhando e aquilo. Eu vinha do Tatuapé até São Miguel Paulista de ônibus, de metrô, de trem. De trem. E eu descia na estação de trem de São Miguel Paulista. Eu morava num bairro em São Miguel Paulista chamado Jacuí. Então, da estação até esse bairro da Jacuí, dava mais ou menos 1,5 km, 2 km no máximo, andando. Então, eu vinha andando. E meu pai, antes de falecer, ele deixou um ponto comercial na avenida principal, que chama Avenida São Miguel. Sim. Em frente a uma concessionária de veículos. A Original Veículos. A Original Veículos. Uma concessionária Volkswagen. Exatamente. E como eu vinha a pé, eu passava na frente do estabelecimento comercial e eu sempre via muito movimento. Muito movimento. E aquilo me chamava atenção. Então, com 16, 17, você imagina você passar e ficar olhando aquilo, né? E um belo dia... Esse ponto era da sua família? Era da minha mãe, tá. Que meu pai deixou. E minha mãe sobrevivia do aluguel dali. Tá. Era alugado aquele espaço. Era uma época, inclusive, que tinha que comprar ponto, né? Sim. Você comprava o ponto comercial... Sim. Fazia um contrato de locação e dali por seguinte seguia o valor do aluguel. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, antes de fazer 18 anos, eu juntei um dinheiro e comprei um Fusca. Antes mesmo de tirar a carta. Meu irmão, o Edson, mais velho, me ajudou a procurar o carro. Eu lembro que ele levou esse carro para a garagem. Ele falou que eu não podia dirigir porque eu não tinha carta. Então eu comprei o carro antes de tirar a carta. Mas depois tirei a carta e pude dirigir o carro. Então eu juntei o dinheiro do Fusca. Eu tinha um consórcio também que era de uma moto e minha mãe era apavorada de eu ter moto e eu acabei vendendo essa carta de crédito, fiz um dinheirinho, mas mesmo assim eu não tinha o dinheiro montante para montar. Toda a grana necessária. E aí eu passava na frente daquela pizzaria e falava, pô, um dia eu preciso montar isso, né? Só que assim, quando você planeja, quando você sonha com aquilo, para você concluir com muito novo, você tem uma dor de barriga, na verdade. Sim, né? Então, sim. O que eu fazia? Eu chegava em casa e falava assim, mãe, quanto que pagava de aluguel lá? Eu não lembro quanto que pagava de aluguel, mas, sei lá, vamos dizer que pagasse de aluguel hoje, no dinheiro de hoje, R$6.000. Tá. Num ponto comercial dali. Aí eu falava, pô, pai, é muito dinheiro, né? Aí eu comecei a fazer uma conta de mais ou menos o quanto que o cara tinha que fazer para pagar aquele aluguel. Quanto que ele tinha que faturar de vendas para pagar o aluguel. Porque é o aluguel. Porque na minha cabeça, o meu maior compromisso seria o aluguel. Sim. Mas tinha funcionário, ia ter a água, ia ter os insumos, ia ter todo o processo do negócio. Mas eu só me preocupei com o aluguel. E eu lembro, eu achava que o valor do aluguel era o valor daquela ocupação era o que mais ia impressionar naquela planilha financeira. Sim. Que eu nem chamava de planilha financeira. Eu falava assim, pô, eu preciso dar um jeito de ter esse dinheiro. Porque na pior das hipóteses seria o que eu teria que pagar para ela. Bom, e aí tanto eu enchi o saco dela, a minha mãe ela é mais velha de 6 irmãs. Né? Então, com a consequência da perda do meu pai, todas as irmãs dela se preocuparam com a situação financeira dela. E quando eu levei a ideia para ela que eu gostaria de abrir a pizzaria no lugar do rapaz que estava lá embaixo,
Ela falou assim que não daria, porque a gente sobrevivia daquele aluguel. Sim, era a renda que Era a mantinha sua renda que família, né? mantinha eu, minha mãe e minha irmã. Os meus 2 irmãos mais velhos já eram tinham saído de casados, casa. né? E o Edson é advogado, meu irmão mais velho é advogado, e ele que fazia essa renovação de contrato. E eu lembro que nessa última renovação de contrato, eu já estava com 19 para 20 anos, ele acabou que teve uma discussão com o rapaz que alugava lá, né? O rapaz não quis renovar e não concordou com o valor da luva que se pagava para ficar com o ponto comercial e ainda explorar. E aí eu vi ali uma chance. Falei, pô, se deu problema ali, eu posso entrar agora. E foi a hora que eu achei que era a oportunidade. Então, como tudo na vida, você tem uma oportunidade de começar alguma coisa, né? E aí eu falei, pô, eu acho que essa é a oportunidade. E ali eu comecei a insistir bastante com a minha mãe. O meu irmão relutou um pouco, mas no sentido de preocupação, porque eu era muito jovem, Claro. não sabia nada de comércio, não sabia vender nada. Ele falou, vou largar esse negócio na mão desse cara, ele vai acabar com tudo, eu vou perder a chance de renovar e podemos aí perder um negócio aí para minha mãe se manter financeiramente. A minha mãe teve várias conversas comigo, né? Você falou assim que ela te ajudou, né? Mas ela também me ajudou. Minha mãe é um anjo na minha vida, né? Porque assim, eu lembro no primeiro dia de várias conversas que a gente teve, uma das coisas que a gente identificou é que eu não tinha dinheiro para abrir o negócio. Só esse detalhe, né? Só esse detalhe principal. E que o que eu tinha não ia absorver, porque para que a gente pudesse ir para esse ponto comercial, eu não passei a rasteira no cara que estava lá. Sim. Quando foi feito o distrato comercial, né, o distrato de contrato, o juiz delegou que eu tivesse que pagar pelo menos o investimento que ele ia ter que deixar lá, como o forno a lenha, o balcão, a porta de vidro. Já era, esse detalhe eu não sabia, já era uma pizzaria. Já era uma pizzaria. E aí lá. você ia assumir a pizzaria dele, o que estava lá, né? Enfim. Então eu comprei aquelas instalações. Entendi. Né? Então, assim, forno, tudo que estava lá. Que ficou as lá. melhorias que ele fez, benfeitorias que ele fez. E um fundo, e o juiz identificou que existia um fundo de comércio, porque ele ficou lá, acho que 8 anos, ou 6 anos, alguma coisa assim. Então, eu tive que pagar aquilo. E como é que a gente ia pagar aquilo? Eu tinha que ter esse recurso, além de comprar e melhorar tudo que ele deixou lá, porque ficou desocupado todo esse tempo. Acho que ficou desocupado uns 5, 6 meses, até que isso tudo viesse à tona para poder seguir legalmente. E foi isso que aconteceu. E nesse processo a gente identificou, eu vi e falei, meu, lascou, agora literalmente ferrou, porque eu não tenho dinheiro. E aí eu lembro que numa conversa, a minha mãe tinha um Monza 86. 2 portas, ar, direção, era top. Completaço. Top das galáxias, né? E aí ela, com muita coragem, ela virou uma empreendedora. Porque ela conversou comigo, só eu e ela, a gente tinha uma copa na cozinha, e ela falou assim, eu vou pensar numa saída, e eu vou vender esse carro e a gente dá um jeito. Né? Eu vou pensar no que a gente vai fazer. Eu falei, tá bom. Para levantar o dinheiro necessário para o negócio. Para o negócio. E eu lembro que eu fui dormir e no outro dia estava a chave do carro, o documento assinado de compra e venda. E a hora que eu acordei, aquilo estava no criado, né, do lado da cama. Aí a hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, peguei aquilo, fui para a cozinha e falei, mãe, que é isso? Ela falou assim, precisa abrir a pizzaria. Caramba. E ela falou assim, você vende o carro, a única coisa que a gente precisa é de um carro velhinho, mas que ande. Né? Aí abracei ela, choramos juntos e ali eu vi que eu tinha que dar certo, não tinha outra saída. Até por uma questão de responsabilidade financeira. Então ali eu acho que foi uma decisão. Eu vi o Romero indo embora, né? Que ele falou assim que é frio na barriga na hora que você começa, a hora que você não tem um plano de negócio, mas da hora que você abre, a hora que você dá certo, né? Da hora que dá errado, a hora que dá certo. Ali para mim,
eu só achava que ia dar errado e que eu ia prejudicar a minha mãe, né? Eu ainda trabalhava como metalúrgico e a minha segurança foi fazer o seguinte, foi não sair da metalúrgica, foi permanecer. Eu saí da faculdade, eu fazia administração de empresa, eu estava no segundo ano, indo para o terceiro, e a minha opção ali foi trancar a faculdade e trabalhar no comércio à noite e continuar no emprego para que eu pudesse manter a renda. Você ficava na metalúrgica de dia, trancou a facu e ficava na pizzaria à noite. Isso, é isso aí. Aí a gente abriu a pizzaria. Aí a gente abriu com todo mundo junto. Então, eu vendi o carro dela, comprei um Chevetinho 1977, coisa mais linda, eu não devia ter vendido aquele carro nunca, e abrimos a loja, né? Abrimos a pizzaria. Então, no começo, quem me ajudava era minha irmã, que ficava no caixa, o meu irmão, o Edson, meu irmão mais velho, ele trabalhava numa empresa chamada Júlio Buguricin, aqui na... Júlio Buguricin Imóveis. Ele era corretor de imóveis e morava em São Miguel nessa época com a gente. E minha cunhada, que é a esposa dele, a Laurinha, ela ajudava a gente também na parte da limpeza e operação da loja. E eu ficava com o pizzaiolo lá, né? Então a gente ficava nessa loucura de aprender esse processo todo. Então isso foi um aprendizado para todo mundo. Ninguém ali nunca tinha sido dona de uma pizzaria? Nada. E ninguém ali sabia fazer pizza? Não. Só o pizzaiolo que você contratou? Só o pizzaiolo, o nome dele era Kiyoshi. Kiyoshi, lembro bem. Você lembra dele? E ele era um japonês, sistemático, extremo. Eu lembro, personalidade forte. Eu lembro que no dia que a gente foi falar com ele, para contratar ele, ele veio indicado por um tio meu, que na verdade é tio da minha cunhada, a Laurinha, o Altieri, e eu lembro que nessa reuniãozinha ali dentro da pizzaria, estava limpando, estava fazendo essas coisas. Eu lembro que ele só escutou a negociação que foi feita e a hora que terminou a conversa, o Altieri perguntou: Kiyoshi, você topa trabalhar com ele? Ele falou: topo, concordo. Né? Aí o Altieri perguntou para mim: Rogério, e aí? Vai conseguir? Vai andar para frente? Eu falei: vou. Aí o Kiyoshi fez uma observação. O Kiyoshi virou para minha mãe e falou assim, no sotaque dele lá, né, de japonês, falou assim: Dona Cida, eu vou trabalhar, eu aceito trabalhar com menino. Ele me chamava de menino. Ele falou assim, só que com uma observação. Da porta para dentro, quem manda nele sou eu. Nossa! Porque ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer a massa, ele não sabe fazer o molho, ele não sabe fazer nada. Então eu vou ensinar ele. E se ele chegar 1 minuto atrasado, nossa! Do mesmo jeito que eu cheguei, eu vou embora. Isso o funcionário ditando as regras pro patrão. Olha aí. Então assim, ali eu vi, primeiro eu achei que ele era folgado demais. Mas depois, da primeira semana, eu vi quem precisava de quem ali. Ali veio minha primeira escola. Porque eu montei um negócio sem saber como era fazer. Claro. Então ali veio minha primeira escola. Então o Kiyoshi, na verdade, foi um dos primeiros fazedores que eu tive na minha vida. Verdade. Né? Tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta porque essa pergunta é de um monte de gente, tá? Um monte de gente se pergunta na internet, fica, e aí, como é que é esse negócio, como é que funciona? Como que faz uma pizzaria que só tem um pizzaiolo e ele falta? O que acontecia nesse dia, Rogério? Esse dia nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca. Você nunca precisou virar pizzaiolo? Não, fui. Foi? Eu virei pizzaiolo a partir do momento que ele falou que mandava em mim. Eu era ajudante dele 24 horas da hora que eu chegava lá, a hora que eu saía. Eu virei um refém dele, na verdade. Eu virei um refém dele. Mas o que eu achei, ele foi uma pessoa maravilhosa, né? Ele foi uma pessoa de uma alma e uma bondade extrema, assim. Além dele ter essa necessidade de identificar com a idade que ele já tinha, de que ele tinha uma responsabilidade com um rapaz muito novo, que qualquer rapaz na minha idade, com entre 19, 18, 20 anos ali, só quer saber de 2 coisas: balada, beber e namorar. Sim, era isso que a gente pensava, né? Sim. Eu tinha a responsabilidade financeira de trazer recursos para minha casa, então eu me preocupava muito com aquilo. Porque eu acho que quando eu tive aquela transição de perder meu pai, foi me passada essa responsabilidade. Então eu falei, preciso trazer recursos de qualquer jeito. E eu tinha uma vontade de realmente tentar crescer.
Então eu vi ali aquela oportunidade. E o que eu acho, ele me ensinou isso, a disciplina Sim. para ter aquele Sim. negócio. Então Deus, mais uma vez, ali me abençoou com uma pessoa na minha frente. Mesmo ele sendo meu funcionário, criou-se um respeito e ele pôde me ensinar várias coisas que talvez se ele não tivesse inserido, eu tinha perdido aquela loja em menos de um ano. Sim. Né? Porque a disciplina, ela faz... você tem que ter uma disciplina. A disciplina é fundamental. É fundamental. Né? Não basta você ter ideia, não basta você fazer, se não tiver disciplina. Porque tem um monte de coisa que o empreendedor precisa fazer que não é legal, que não é gostosa, mas faz parte da rotina. Né? Tem que ter uma disciplina ali. Como, por exemplo, acordar o amigo de madrugada para comprar tomate, né, Rogério? A gente acordou várias vezes. Outra coisa aqui, vamos dar um cavalo de pau, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas eu quero falar de um negócio aqui que é o seguinte, gente. Eu não lembro o ano, talvez você lembre, mas eu era vendedor de imã de geladeira, né? Eu ficava vagando nas ruas, procurando as pizzarias, e eu achava a última tecnologia do mundo vender o imã de geladeira, né? E ficava por São Miguel ali, a pé de um lado para o outro, Água Fria, Avenida São Miguel, enfim, batendo nas pizzarias, até que eu entrei na sua pizzaria, né? Foi. Tava lá com a minha pastinha, enfim. Vai ter tempo para falar disso? Vai ter tempo, a gente vai falar disso agora, a gente vai falar de tudo. E aí eu fui te vender imã, né? E aí, a primeira coisa, quase que você me mordeu a hora que entrei na loja. Foi. Como é que foi isso, cara? Deus agindo mais uma vez, porque a gente já estava com essa pizzaria aberta já fazia uns 5 anos, eu acho que foi em 1994 para 1995. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Você foi para a Copa em 98, né? Então foi 94, 95, é isso aí. Foi em 1994 e aí o que aconteceu? Quando eu abri a loja, eu identifiquei duas coisas depois de 2 meses. Voltando um pouquinho lá para trás. Eu identifiquei que eu tinha que ter um bom preço e uma ótima qualidade. Então, o requeijão catupiry, naquela época, a gente só encontrava aqui na Barra Funda. Não tinha atacadista, açaí. Sim, como tem hoje, né? Não tinha. Era difícil de achar o produto, né? E o requeijão catupiry, ele era muito pequeno, era uma produção muito pequena. Então, ou você achava em caixinha, ou você achava em balde. Aqueles baldes de 3,6 kg. Então, a primeira ideia que eu tive foi o seguinte, falei, bom, a gente está no extremo leste da Zona Leste. Para você comer qualquer coisa ou passear em São Paulo, você tem que andar 20 quilômetros para o centro. Então, o nosso bairro sempre foi um bairro muito dormitório. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho que atacar em preço e qualidade. Sim. Então, quando eu comecei com a pizzaria, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a qualidade da pizza de frango com catupiry. Ninguém lá na região usava catupiry. Eu fui o primeiro a fazer. E o primeiro a vender muito barato, em comparação com a concorrência. Então, eu entrei com um produto de extrema qualidade e quando eu fiz uma análise de preço de mercado da melhor pizza que o pessoal vendia na época, eu botei tipo R$10 mais barato. Então, naquela época, uma pizza de frango catupiry era R$12. Levando o preço naquela época. Eu sei disso porque eu contabilizava as coisas que eu comprava para mim, tudo em pizza. Então, por exemplo, eu ia no shopping comprar... eu ia ir no shopping comprar uma calça. Custava, sei lá, R$30. Falava, pô, 3 pizzas. Eu enchi o tanque do carro. Você tinha sua moeda própria. A minha moeda era o valor da pizza. Então eu enchi o tanque do carro, 12 pizzas. Era isso aí que eu fazia. Tudo era pizza. Na sua cabeça era automático. Eu contabilizava em pizza. No valor de venda. E aí, isso deu um up naquela época. Eu lembro que teve 2 proprietários de pizzaria que foram até a minha loja. Falaram, você não está sabendo o que você está fazendo. Porque assim, você está calculando tudo errado. Porque como é que você vai trabalhar com requeijão desse preço? Os caras ficaram incomodados porque eles estavam perdendo venda para você porque você era melhor e mais barato. Exato. Por que eu tive que voltar lá atrás antes de chegar no imã? Porque esses caras introduziram o requeijão catupiry e começaram a se desenvolver. Uma concorrência... Você inovou ali no seu segmento no bairro, que ninguém tinha aquele produto, deu um tempo os caras te copiaram. Passou, sei lá, 2 anos, não sei precisar o tempo, mas demorou inclusive. Mas os caras chegaram. E quando chegaram agressivo também. Aí era uma época que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Mal tinha internet. A moda de você fazer propaganda era panfletar e mala direta. Você falava em mala direta, nossa, eu tenho uma mala direta de 2.000 nomes, 3.000 nomes, era uma grana, né? E eu conheci uma pessoa em São Miguel
E aí o que aconteceu? Essa concorrência chegou, meu movimento começou a cair, né? E aí eu falei, pô, não posso. Aí mais uma vez o Kiyoshi, a sabedoria japonesa. Eu lembro que eu estava um domingo, eram umas 4 horas da tarde, um sol de lascar, horário de verão, naquela época tinha horário de verão, e passou 5 horas, 6 horas e não entrava nenhum pedido. Aí o Kiyoshi viu que eu estava nervoso, né? Aí ele saiu na porta, na calçada da pizzaria e mandou eu olhar para o céu. E falou assim, o que você está vendo lá no céu? E eu falei, eu estou vendo céu azul. Ele falou, não, tem mais alguma coisa lá. O que você está vendo? Eu falei, nuvem não tem porque o céu está brilhando. Ele falou, então, fora esse céu azul, o que você está vendo lá em cima? Eu falei, eu estou vendo um sol. Ele falou, você está achando que o sol brilha só para você? O sol brilha para o mundo inteiro, filho. Você tem que fazer a diferença, você tem que achar um caminho. E aí aquilo me provocou uma situação não de raiva em relação à minha concorrência, mas de que eu tinha que achar um caminho para aquilo. E em torno de mim estava essa situação do imã, que estava explodindo, estava acontecendo. E aí eu fui atrás desse produto, eu não conseguia achar isso. Então eu fui para Pedreira, fui para o interior, não tinha internet, você não tinha como procurar essas coisas. Não existia. Né? Então você ia atrás de informação com as outras pessoas. Então a primeira coisa que eu achei foi alguém que me vendesse, mapeasse a situação da Zona Leste, São Miguel Paulista, incluindo os endereços que eu queria. Então eu comprei uma mala direta de 10 mil nomes. Né? E guardei isso comigo, porque você comprava 10 mil nomes, e vinha um pacote de etiqueta de... Era etiqueta, né? Era etiqueta adesivar, pra você botar no envelope, que aí você punha o panfleto, o imã e a etiqueta e saía entregando os endereços, ou você punha no correio. No meu caso, eu ia mapear por rua para entregar, porque seria muito mais barato. Então eu já tinha comprado aquela mala direta. E estava comigo guardado em casa. E cada vez que eu chegava em casa, no meu quarto, e via aquele pacote de etiqueta, aquilo me incomodava. Eu falei, esse negócio está perdendo dinheiro. Eu tinha que estar jogando isso na rua e não tá. Então aquilo foi me incomodando. Aí eu estava uma terça-feira ou quarta-feira, sentado em cima do freezer. Acho que eu tinha vendido, sei lá, 20 pizzas, 15 pizzas. Entrou um rapaz. Aí entrou um rapaz de terno, gravatinha e uma mala fininha. Aí a hora que esse rapaz entrou, já tinha vindo já uma pessoa tentando me vender alguma coisa que eu nem lembro o que era. Eu falei, ai meu Deus do céu, vai vir alguém me vendendo alguma coisa agora e eu não quero comprar nada. Aí essa pessoa entrou, falou boa noite, eu não respondi boa noite. E já fui falando direto para ele assim, falei, eu não quero nada. Não quero ver nada, não quero comprar nada, não quero saber o que você está vendendo. E ele ficou com uma cara espantada, me olhando. Acho que ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele fez meia volta, desceu o degrau, saiu de dentro da loja. Acho que ele pensou, né? Eu lembro que ele olhou para a avenida, para o lado esquerdo, para o lado direito, e voltou. Quando ele voltou, ele estava tão nervoso quanto eu. Primeiro porque ele não acreditava no que eu tinha falado. Segundo, porque ele tinha um produto e ele precisava vender. Né? Hoje eu conheço essa pessoa, eu sei que ele precisava vender. E ele tomou uma decisão ali que foi crucial para a minha vida e para a vida dele. Ele abriu a pasta e falou, e disparou a falar, porque ele estava nervoso com tudo que eu tinha dito. Ele abriu e falou, não, porque esse imã de geladeira, esse é um produto que é inovador, eu já visitei algumas casas aqui na região, já fechei contrato, já fechei venda, e isso é muito bom para você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é o que eu preciso. Aí na hora eu olhei e pensei assim, não posso rir, não posso ficar feliz com o que eu estou vendo, porque é o que eu preciso, e não posso mais tratar mal esse cara, eu tenho que segurar ele aqui. E aí aquilo me deslumbrou, né? E ele foi falando o custo daquilo, preço para 500 unidades, 1.000 unidades, e eu tinha uma mala direta de 10 mil unidades. Eu lembro que ele me deu preço até 2.000 unidades. Aí na minha cabeça funcionou assim. Falei, como é que eu vou falar para esse cara que eu vou precisar de 10 mil imã? Ele vai cair para trás. E eu vou dar um tiro no pé, porque eu mandei o cara embora. Aí eu lembro que ele falou o preço de 500, 1.000 e 2.000 unidades. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, eu não vou falar 10 mil, né? Eu vou falar 5 mil. Até porque, na minha cabeça, naquela hora, eu falei assim, ele tem um teto para chegar.
Ele não vai conseguir. Aí eu falei assim, ó, eu preciso de 5 mil. Quando eu falei 5 mil, ele fez uma cara de espanto, primeiro porque ele achou que eu ia dar um boné nele, né? Ele falou, se precisa de um sinal, eu preciso ligar para a fábrica, porque assim, para mandar um pedido de 5 mil unidades é uma coisa muito séria, né? Era centavos, mas era uma quantidade grande. E aí, ali aguçou a expertise do empreendedor, né? Da pessoa que estava me vendendo. Porque eu tenho certeza que ele pensou assim, esse cara está me comprando 5 mil unidades, é porque ele tem capacidade para vender 5 mil pizzas. E ali aproximou a gente, né? Ele me ajudou a entender qual que era a minha necessidade real para aquilo e como é que eu ia fazer para trabalhar caso viesse a 5 mil unidades. Cara, então, assim... Esse dia eu ouvi tanto não. Tanto não a esse gente dia. Falou disso. E eu tava indo embora, porque eu tinha apanhado demais esse dia. E aí eu tava indo embora na avenida, naquele escuro, sem dinheiro, sem comida. E aí uma coisa falou no meu ouvido, falou, ó, ali tem mais uma porta, vai lá, né? Aí eu falei, pô, mas eu já ouvi 50 não hoje, né, cara? Não aguento mais. Não aguento mais ouvir não. Porque dói, né? Você tava querendo... Necessidade, você precisava. Queria comer, né? Queria ter um lugar para dormir, não queria um carro, não queria um relógio, queria o básico do básico, né? E aí eu sempre ouvi muito, né? Pode chamar de Deus, pode chamar da vida, pode chamar da energia, enfim, eu sempre ouvi essa voz que fala comigo. E aí eu entrei lá, né? E aí, normal, você não me conhecia, você não sabia se eu ia vender, se eu ia assaltar, se eu ia pedir, enfim, né? Você não me deu nem boa noite. E aí eu fui embora, daí eu falei, puta, mas não é pra ir embora, cara, não é pra ir embora. Aí eu voltei, enfim. E é impressionante, né, como às vezes você toma 50 nãos e o sim é o 51, né? Falta né? Falta um pouquinho, assim, que você tem que ir, enfim. E aí aconteceu tudo isso, né? Foi muito louco, porque eu falei, pô, o cara não me deu boa noite, o cara não me falou, o cara é mó grosso, só falta me bater, me dá 5 mil. Falei, esse cara, encontrei um maluco da pizzaria, né? Cara, aquela noite foi, eu deitei na cama, daí eu falava, cara, e esse cara vai me pagar, não vai me pagar, da onde saiu esse maluco, né? Enfim, foi nessa noite que a gente se conheceu, né? Foi, e você vê, né, você falando isso aí, a gente volta lá, parece que eu tô vendo a gente, na minha cabeça não passa filme, passa os slides das fotos assim, né? Então assim, e hoje te conhecendo, e não é porque eu tô na tua frente, ou porque você tem uma condição diferente daquela, graças a Deus, e por mérito seu, e porque Deus te abençoou e te capacitou muito. Mas naquela época já aflorava em você a situação, né? Da insistência, né? É o que você falou, você teve 50 nãos. No 51, onde era para você ter desistido, porque você não tomou uma paulada, você tomou uma porrada de mim. Foi uma porrada. Você acreditou mais uma vez. Você falou, não, eu vou vender para esse cara. E você foi muito técnico, né? Você mostrou o produto, você já foi dizendo aquilo. Não, tu ficou encantado. Porque assim, tu tentava te controlar para, não vou deixar ele ver que eu tô feliz porque eu vou querer desconto, não vou deixar ele saber que eu quero. Mas a tua expressão facial, assim, tu tava tipo uma cara tentando ser bravo e o sorriso dando volta na cabeça, tipo, pô, o cara trouxe tudo que eu queria, né? E você sabe que naquele dia, isso eu tenho para mim, eu falo para todo mundo isso, quando eu conto essa história. Ali eu vi já que tinha uma diferença. Tinha uma coisa diferente em você ali. Porque você me questionou que hoje, ao longo desse tempo todo, não nos dias, mas você me mostrou, você me perguntou, mas para que você quer 5 mil? Você não se preocupou somente em vender. Sim. E quando eu te contei realmente que era 10 mil, eu lembro que você caiu numa gargalhada. Você falou, meu, você é louco, 10 mil. É muita coisa, como é que vai fazer para panfletar? Não, calma. Aí aquilo estreitou muito a gente. Porque eu acho que você viu uma afobação,
um desespero, na verdade, de atingir uma meta sem planejamento. Então, aí veio o seu coração, né? Eu acho que ali veio a sua bondade, que é o que eu sempre falo, né? Eu não estou rasgando aqui verbo, eu não preciso disso, sempre te disse isso. Eu sempre te disse o quanto você era bom e generoso. Não porque você ajuda alguém ou nada, mas porque o que você aplica na tua vida em questão de você orientar e ajudar. Então, assim, o Gilberto, o Giba, que eu chamo de Betão, ele tem duas coisas que são do caráter dele. É ensinar a bondade e o valor de querer ajudar as pessoas, né? Não importa se ele vai ganhar R$1 ou se ele vai ganhar 100 milhões, ele quer ajudar. E ali eu estou falando com valor de palavra e de conhecimento. Porque eu conheci o Beto numa situação muito difícil e você, sem medir esforço, numa necessidade tremenda que você tinha, você quis orientar. Qualquer outra pessoa, imagina que fosse falar, não, cara, vamos fazer você comprar 10 mil. Sim. Tirar o pedido, embolsar a grana e ir embora. Acabou, né? Você fez ao contrário. Você falou, não, peraí, qual que é o risco disso? Para que você quis orientar? Então isso é uma coisa que já nasceu com você. Já nasceu com você, é do seu caráter isso, de querer empreender ensinando, de querer vender ensinando, de querer ensinar as pessoas com honestidade. Né? E eu e você só chegou onde você chegou porque você aplicou isso como ponto primordial na tua vida, né? Quando as pessoas numa conversa informal com qualquer outro amigo ou com qualquer outra pessoa, eu já falei de você várias vezes. Quando alguém me pergunta, você conhece alguém que conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu alcançar um ponto objetivo de felicidade em questão de, não só no fator financeiro, mas atingir uma felicidade no trabalho. Eu falei, eu conheço uma pessoa. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Que usava uma meia em cada pé, de uma cor, que levava uma pizza para jantar e tomar café de manhã. Aquela pizza enlouqueceu o metrô. Que ia embora de motoboy, que passou assalto comigo e foi embora no outro dia dizendo assim, eu preciso ir embora, eu não estou aguentando, isso não é para mim, é loucura o que você está vivendo, né? De assalto, porque a gente foi assaltado juntos, a gente passou um estresse junto. Uma coisa que eu queria te perguntar. Fala. Preciso perguntar isso. Vendi os imãs, você comprou, queria vender 200, você pediu 5 mil, 10 mil, ó, louco dos infernos, beleza? Aí eu ia lá toda noite na pizzaria, acabou que você fez vamos trabalhar junto, fui trabalhar junto. Rogério, o que era aquele caderno para anotar pedido, Rogério? Você anotava os pedidos de 100 pizzas, 200 pizzas, 300 pizzas? Era na caneta. Era na unha. Era na unha. Caneta na orelha e anotava os pedidos. E aí a pessoa tava no telefone, que era aquele telefone com fio, né? Aí anotava no caderno. Segurava torto. Dava torcicolor no final. E pedia pro pizzaiolo como a pizza? Ou gritava, ou mandava numa comanda. Numa comanda? Numa comanda. Não, naquela época a gente mandava com um pedaço do caderno. Pedaço do caderno. Não tinha comanda ainda. Você não tinha evoluído para a tecnologia da comanda. Não, a comanda era um pedaço do era um cadernão universitário. Porque eu lembro que eu parava e olhava a sua irmã, daí eu falava, gente, eles não estão anotando num caderno as pizzas. Não tinha controle nada. Jesus. Só que naquela época a gente soltava, já estava começando a vender umas 100 pizzas, 150 num sábado. Era muita coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. E aí a gente se desesperava, né? E não tinha como vender mais, porque não dava tempo. Sim. Você ficava 20 minutos atendendo uma pessoa no telefone. Sim. Era praticamente redigindo uma redação do cliente, do que ele queria, como ele queria, e aí até isso para cozinha, até fazer. Aí me fala uma coisa, nunca entendi uma técnica sua, nem sei se você sabe se tem essa técnica. Mas tava lá, comecemos a trabalhar junto, daí eu falei, Rogério, esse caderno aqui não dá. Me matava, eu ficava com calo na unha. Torcicolo e calo na unha, né? Aí eu falei, Rogério, tem um software, vou te levar para ver o Colibri, faz tudo automático e pá.
Eu te levei numa empresa de software Você me levou 25 anos atrás. Você levou uma reportagem de um jornal. Isso, Porque com o software. É. Não sei como é que eu lia jornal, porque eu não tinha dinheiro nem para comer, mas eu lia. Né? É verdade. Aí eu te levei na empresa do software e o cara demonstrando, ó, o software é isso, ele grava o telefone, ele grava os pedidos. E aí a sua técnica, qual que era a técnica? Cara de mal. Cara de mal. Você ficava com uma cara de mal que o não tempo tava todo. Gostando. Não tô gostando de nada. De nada. Aí estamos lá conversando. E não quero nada. O cara explicando, todo gentil, era tudo que a gente precisava. E você era com uma dono cara da empresa. de puto. Tô puto, não tô gostando dessa porra. E eu, caralho, eu preciso desse negócio pra gente trabalhar melhor. Aí o cara, vou no banheiro e já volto. Daí o cara foi no banheiro e você, Betão, compra essa porra. Da hora isso daí, mano. Aí o cara voltava. O que é, mano? Não gostei. Cara quieto. Não entendia. Que tática que é essa daí? Você faz cara de mal pra baixar o preço? Fazia cara de mal ou de desinteressado, né? Mas isso é uma técnica. Eu achava que isso era fundamental pro cara baixar o preço. E assim, eu fazia cara de feia mesmo. E eu lembro que eu fui com você e quem estava apresentando o software lá, o sistema, era o dono da Colibri. Eles eram 2 sócios. Sim. E quem estava nos apresentando ali, porque a Colibri também estava nascendo. Exatamente. Tava que na Vila Mariana. A gente era no visionário. Sobradinho. E o cara tava ali, tipo, desbravando a venda de um software. E você na cara de mal. A mesma cara que você fez pra mim o dia que eu fui vender os ímãs. Acho que pior. Eu olhava e falava, mas que desgraça. O negócio é bom, ele precisa, ele quer. E a cara de mal. Porque era tudo que eu precisava, né? Era um controle de venda. Sim. E um controle... Abandonou aquele maldito daquele caderno. O pessoal chama de retaguarda, que era o paturi, que era a parte financeira do negócio. Fiscal, aquela ficha técnica, tudo aquilo. E assim, você, mais uma vez, dominava essa situação muito bem. E aqui, eu não sabia onde era a tecla do Enter daquele negócio. Então, quando eu vi um monitor, vi um teclado... tem isso que a gente não contou para as pessoas. O atendimento na pizzaria era um caderno, uma caneta e o telefone, né? Depois migrou para comanda, porque quando você iniciou, você falou assim, bicho, isso aqui não dá, eu vou comprar uns bloquinhos. Porque aí você levou uns bloquinhos. Sim. Aí já era uma inteligência artificial, era comando em papel. E aí era da hora, porque era carbonado, já achava lindo, copiava na ficha de baixo. Aqui ia pra cozinha. Última tecnologia, carbono. Mas isso foi uma urgência que você identificou que poderia ser feita ali Mas na hora. aí, beleza, né? Aí compramos computador, compramos software, impressora, você ficou encantado, né? Você olhava, o seu sorriso dava volta na cabeça. Aí beleza, eu fiquei lá atendendo com aquele fonezinho de ouvido, pá, tudo voando, não sei mais o que. Pizzaria voando, beleza. Aí um dia, falei, Rogério, vai tirar umas férias, Rogério. Vai pra praia, Rogério. Tá tudo funcionando aqui. Betão. Vai, Rogério. Vai pra praia, eu cuido de tudo aqui. Foi. Tá bom, Betão. Tá bom, eu vou... Aí, beleza, passou. Combinado. Eu ia trabalhar sexta, sábado e domingo. Você ia pra praia. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo lá. Alô, boa pizza, boa noite, minha mussarela. Negócio voando. Aí a pizzaria tá aqui, eu olho do outro lado da rua, Rogério, parado, do outro lado da rua. É isso aí, parado olhando o negócio. Liguei pra ele e falei, Rogério, o que você tá fazendo aí, Rogério? Da hora ver a pizzaria funcionando. É isso aí. Eu não acreditava que o negócio podia rodar sem a presença física, né? Acho que foi primeiro êxtase que eu tive na vida foi quando você falou assim, vai curtir um final de semana, né? Eu não acreditava naquilo, né? E tanto eu não acreditei, não é uma questão de desconfiança, eu tinha desconfiança zero, de verdade. Mas eu não acreditava que o negócio poderia dar tão certo sem eu lá, né? E assim, a gente otimizou com a sua inteligência, deixou o negócio rodando, entendeu? Você nem sabia o que fazer. Eu não sabia. Hoje a gente falou aqui sobre isso, tipo, você tá preparado para dar errado. Mas quando dá certo, você nem sabe o que fazer. Você nem sabe o que fazer, exatamente. Tá tudo funcionando, eu não preciso... O que eu vou fazer, né? E era como... Eu queria que você fosse curtir... O seu prazer era ficar olhando a pizzaria funcionando. Porque nesse processo a gente já era super amigo. A gente já tinha passado por todos os perrengues, meu e seu, a gente já era super amigo. Não tinha o que mudar aquilo. Então a confiança era 100%. Né? E eu acreditava muito no que você fazia, nas suas ideias, enfim. Então eu tinha segurança disso. Mas foi meu primeiro final de semana que eu fiquei 100% livre, vamos dizer assim.
Eu lembro que eu fiquei parado realmente lá do outro lado. Ficou, Rogério. Era para você estar na praia. E você tava lá olhando, falando, olha que lindo, minha pizzaria funciona. E a condição eu não tô financeira lá. mudou muito, né? Porque eu já tinha dinheiro, as coisas rodavam. Eu já tinha saído Você tinha um carro da metalúrgica. lindo, depois você comprou moto. E o negócio já estava acontecendo. Então... Você tinha prazer de ficar ali olhando. Na verdade, parecia que aquilo fazia parte de mim. Se eu não tivesse ali, parecia que eu ia morrer. A verdade é essa. É o que eu achava. E não é porque você não confiava em mim, né? Você confiava cegamente. 100%, mas você não 100%. conseguia ir embora daquilo, né? Não, e vou te dizer um negócio. Quando você foi embora, eu falei, agora ferrou. Agora eu quebro. Porque eu falei, agora não tem o que fazer. Mas assim, na dor você aprende, né? Claro. Tudo aquilo que era novidade para mim, que eu te dei autonomia de 100%, que era a questão do software, do sistema. Eu lembro que você... estava em Porto Alegre e eu levei... O que eu fiz? Aí eu levei aquele computador para casa. Você levou o computador para sua casa? Tudo. Eu tirei da loja e falei assim, eu preciso fazer essa negócio. Porque você não sabia usar. Eu não sabia usar. Eu lembro que por telefone... Voltou pro caderno? Não, voltou. Não, eu levava durante o dia. Eu pegava o computador, levava para casa, voltava? ligava... E aí eu ligava para você e você ia me orientando o que eu tinha que fazer. Para que eu pudesse tentar entender o que era para ser feito. Entendi. E depois aí a hora que ia descer pro trabalho, você levava o computador. Eu botava aquela caixa de TV, teclado, mouse. Eram os primórdios de um notebook. Era um computador de mesa que voltava. Porque eu precisava aprender aquilo. Claro. Até que eu aprendi. Então isso é muito legal, você ficar... olhando o negócio, né? Recapitulando toda aquela história, é muito legal. E o lançamento do Guaraná Coate? Nossa! Na ambição de a gente criar um marketing para aquela loja, veio uma inovação de novo, é difícil não falar, né? Sua. Né? A Brahma... A Antártica não, a Brahma estava lançando isso, o Guaraná. Era Coca-Cola, na verdade, era né? Coca. Não era Guaraná. Não, era Guaraná Coate, mas era Coca-Cola, né? Era um concorrente do Guaraná era Antártica. A Brahma, lembra era que a Brahma lançou o Guaraná de 1 litro. Não, era a Brahma. Ah, é verdade. Porque tinha a Coca, Antártica e a Brahma. Sim. E a Brahma lançou um Guaraná Brahma de 1 litro. Sim, que era a marca, era Brahma. E a gente foi lá na cervejaria. Aí lançou aquilo no mercado. E todo mundo dava de 2 litros, 1 litro, mas cobrava, né? Aí você veio com uma ideia inovadora. Você falou, vamos criar um folderzinho. Um cupom, né? Um cupom que a gente desenvolveu num birô da vida naquela época. Uhum. A gente foi 200 vezes no birô, elaborou aquele cupom, tudo ideia sua. E aí faltou um fator primordial. A negociação da situação para que a gente tivesse um preço ou um custo muito baixo para que a gente pudesse dar aquilo na pizza. Porque a nossa ideia, ninguém dava nada para ninguém. Cobrava um preço mais baixo caso a pessoa comprasse 2 pizzas. Um combo ali, né? O nascimento do combo. E a sua ideia era que a gente desse o Guaraná de 1 litro na compra de uma pizza. Qualquer pizza o cara ia levar aquele Guaraná. E foi isso que lançou. Aí nós fomos até a Brahma, lá no Itaim Paulista. Sim. Fomos nós dois. Não lembro como a gente apresentou para os caras um projeto, né? Eu com a marca deles disso. E tudo mais. Não lembro, não sabia usar PowerPoint, enfim. Sei que um dia chegou. Não, o cara na hora ele falou assim: milhares de garrafa na pizzaria. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Chegou um caminhão para descarregar. Caminhão. Eu olhei e falei: comprou isso aí, olha. Não, a Brahma que deu. Foi. E eu lembro que na hora que descarregou, você falou assim... nossa, ótimo, vamos deixar todo mundo muito feliz, né? Os clientes vão ficar ótimos. Eu falei, não, nós vamos vender tudo. Aí você falou, não, pô, é pra dar de Mas, brinde. ó, tu fala que eu sou inovador, mas tu foi mais inovador do que eu. Antes de ter esse negócio do meio ambiente, da ecologia, da reciclagem, isso vai ser moda, tu já tinha essas ideias. Por quê? Porra, cara. Precisamos contar para as pessoas aqui a ideia que tu teve, porque tu olhou ali, isso é um negócio que hoje a pessoa fala, né? Inteligência de dados, né? Tu olhou, daí tu viu que tu servia as pizzas, aí voltava, todas as azeitonas lá. Todas. Servia as pizzas, todas as azeitonas lá. Aí tu falou, não, peraí, gente.
Precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos reciclar. Como é que é essa história aí, Rogério? Essa foi na segunda loja, né? A gente abriu uma segunda operação, eu acho que era 1998, Copa do Mundo, França, e a gente abriu essa segunda loja, era dentro de uma praça de alimentação, e a gente fez uma pizza assada na mesma caixinha da Pizza Hut, aquela pizza individual. Sim, uma pizzinha individual, pequenininha, né, que a pessoa compra ali, come rápido. Isso, e nessa operação era tipo um fast food. E era dentro de uma praça de alimentação onde tinha um volume muito grande de venda. E eu nunca gostei muito de ficar no atendimento porque eu achava que eu trazia muita grosseria, eu era meio antipático às vezes. Meio Shrek, meio rude. Isso, então eu preferia ficar na parte operacional de cozinha, porque eu gostava daquilo também, era uma coisa que eu identificava mais. E um dia faltou uma pessoa que lavava toda aquela parte que vinha das bandejas, fora, que sobrou, né? Que era um fast food. Sim. E aí naquele dia que eu fiquei lá, eu verifiquei que as pizzas vinham sem nada no prato, mas em todos os pratos vinham azeitona. Porque a gente fazia a pizza brotinha, individual, era mais ou menos com uma circunferência assim de 25, 20 centímetros, de uns 22 centímetros, e a gente botava uma azeitona. Só que a azeitona voltava. E eu comprava aquelas barricas de azeitona. Umas barricas gigantes de azeitona. Baita custo. Aí um dia eu estava lá trabalhando, lavando os pratos, e comecei a separar aquelas azeitonas, porque se caísse no ralo, ia entupir. Então o que eu fiz? Eu peguei um baldinho e fui botando as azeitonas. Para não cair no ralo e não entupir. E um dia eu enchi aquele baldinho. Eu falei, caraca, tem um monte de dinheiro aqui. Aí eu olhei uma por uma, eu dei uma olhada naquilo, porque às vezes o cara pode morder e jogar lá dentro. É igual aquela história, né? O cara vai no restaurante e fala assim, vou jogar uns monte de sal aqui que o cara não vai aproveitar. Verdade. Mas a azeitona não tem como. Se você olhar a circunferência dela, tá zerada. A hora que você olhou aquele pote cheio de azeitona que eu você separou... tudo. Lavei, fiz um balde de salmoura. Mas qual foi a ideia que deu na sua cabeça? Reciclar a azeitona e vender de novo. Porque ela ia voltar de qualquer jeito. Ela ia voltar. Daí você ia reciclar de novo. Na hora. Então eu fiz um pente fino naquilo. Tinha um controle de qualidade. Por exemplo, se eu espetei o garfo, dei uma mordidinha... Não, isso não ia. Aí você descartava. Descartava na hora. Só ia a zerada. Só ia aquela que tava brilhando ainda. Entendi. Aquela que tava zeradinha. Aí a gente lavava, eu lavava aquilo de novo. Fazia uma salmoura para aquilo. E tacava de novo na conserva. Entendi. No outro dia de novo. Entendeu? Então, como era numa universidade, tinha aluno que ficava lá de segunda a sexta, tinha a chance da pessoa ter a mesma azeitona voltando para ela. A mesma azeitona. E aí era tipo um brinde. O cara mordeu a mesma azeitona e ganhou um brinde. Ganhou essa pizza. Ai, cara. E aí era um volume grande, voltava as azeitonas. Porque é uma coisa, pouca gente come azeitona. Ela vem na pizza, mas a pessoa... não come aquilo. E você ficou fazendo isso, reciclando azeitona. Fiquei um bom tempo. Até que um dia, muito próximo daquilo, a gente tinha que participar de vigilância sanitária, tudo isso, e a gente identificou realmente que existia um risco grande, mesmo lavando ou colocando em conserva. Aí a gente parou com isso. Mas foi uma ideia... inovadora. Maluca, né? Eu lembro que eu fui jantar com um casal de amigos, a gente estava viajando, a gente era solteiro, e éramos em 4, né? Eu, minha esposa, que está aqui, a Mara, esse rapaz que está na minha frente e a digníssima esposa dele. E a gente estava no carro conversando e rindo e falando da viagem, que tudo era gostoso, não sei o quê. E aí a Luciana pegou e falou assim, e a pizzaria? A Luciana sempre procurava saber as coisas, né, do que estava acontecendo. E eu peguei, sem maldade nenhuma, eu falei assim, tá jóia, agora a gente tá lavando as azeitonas. Aí a Luciana falou isso pra Lu. Aí a Lu falou, o quê? O que vocês estão fazendo? Você é louco, Rogério, não pode. Aí eu lembro que eu tomei até um susto. Falei, nossa, será que eu falei alguma coisa muito grave, né? Mas é assim, existia realmente um perigo muito grande. Mas foi um momento assim, de muita diversão, porque a gente riu a noite inteira, aquela noite, sobre isso.
e é lógico que a maturidade depois veio e a gente não faz mais isso, e não vai. Foi um momento, né? Você tá no negócio ali e você identifica onde você... Isso é na operação, você vê como você pode melhorar alguma coisa. Não estou dizendo que tem que fazer isso, mas em todo negócio existe um ralo. E esse ralo é o dinheiro que você deixa de você adquirir. Então, assim, se você identificar, olhar a fundo na sua operação de produção, na sua operação de venda, em qualquer situação, ou com um funcionário, ou dando uma situação melhor para um funcionário, tudo tende a voltar melhor para você. Né? Então, assim, isso é para você analisar o seu negócio, né? Você tem que parar de olhar para a grama do vizinho, aquela história antiga, e olhar para o seu negócio, ver o que você consegue melhorar. Não, e essa, assim, foi não necessariamente lavar azeitona, claro, dizendo, lidar com uma coisa operação que você fez toda. no passado, eu tenho certeza que você não faria isso hoje, mas o que é importante, né? Todo mundo aí que é fazedor, a gente vai errar. Obrigado. Tem duas certezas na vida quando a gente nasce. Todo mundo sabe que vai morrer, todo mundo sabe que vai errar. Sabe, você fez... Eu errei um monte para fazer os meus negócios. E a gente aprende errando, né? Mas esse episódio eu acho incrível pela coisa que você tava ali, né? Enfim, lavando os pratos, pá, não vou deixar no ralo, olhou. Pô, 300 azeitonas? Vou reciclar esse troço aqui, né? Mas isso é eu pra acho você... que essa passagem aí foi incrível. A gente tem que olhar para o negócio, né? A gente tem que prestar sempre atenção no que a gente pode melhorar, no que a gente pode aperfeiçoar para ter ganho com aquilo. Né? E isso fazer um estudo muito simples, é estar na operação. Para a galera que está nos ouvindo, que é louca por futebol, né? Você é um palmeirense apaixonado. Sim. Como é que era no dia que o Palmeiras perdia do Corinthians, o telefone da pizzaria bombando, os caras pedindo pizza de quê? De porco? De porco. Mandou uma pizza de porco. A gente tinha umas prateleiras em cima, você deve lembrar que tinha umas garrafas de vinho com o emblema do Palmeiras, né? Lembro bem. O símbolo do Palmeiras. Sim. Então todo mundo que comprava lá com a gente sabia que eu era palmeirense. E cliente, aquele cliente que vira amigo, né? O cara faz questão de brincar, não com maldade, mas com sabedoria, com saúde, sem ofender, sem nada. Então era uma brincadeira louca, porque o cara ligava lá e falava assim, não quero uma pizza de linguiça não, quero uma pizza de porco. E aí ficava chacota. Eu nem ficava no telefone. Eu nem queria ficar no telefone naquele dia, porque era uma encheção de saco. Você ficava 30 minutos brincando com a pessoa e 1 minuto para tirar o pedido. Tinha uma coisa que acontecia bastante, que eu atendia bastante, enfim, ficava a semana toda lá, e aí a pessoa era muito humilde, né, muito simples, enfim, ela ligava, oi, tudo bem, não sei o que, quero uma pizza de queijo. Aí eu falava, uma de mussarela? Não, é de queijo. Eu falava, mussarela, né? Se você me mandar uma pizza de mussarela aqui, eu passo aí e te dou uns pipoco. Né? Não, beleza, tô mandando a de queijo. Quando a gente não mandava entregar no Pantanal, só voltava o motoboy, né? Só voltava Ficava a pizza e a moto. Teve até uma vez que a gente atendeu uma ligação, foi durante a semana, a gente chegou a ter 14 motoqueiros lá, né? 14? 14 motoqueiros. Trabalhava muito lá. E os motoqueiros eu só tenho a agradecer. São meus amigos até hoje, a maioria. Alguns já faleceram, infelizmente. Mas sempre mantive contato. Uma boa maioria ainda tem meu telefone. A gente se mantém, dá bom dia um pro outro. Cara, eu desde aquela época, desde o Paraíba, que morava numa caixa de geladeira, enfim, né? O Paraíba era um dos entregadores. Ele dormia numa caixa de geladeira na rua, enfim. Um cara super humilde. A moto dele era um cabrito total e absoluto. Mas desde aquela época eu respeito muito essa categoria. E eu sigo uma página no Instagram que chama Treta no Trampo, né? Que é dessa galera, pá. Direto eles fazem greve, eu sempre apoio. E outro dia um cara me escreveu, pô, Giba, você é empresário apoiando os entregadores? Claro! Os caras são explorados pra caramba, né? E aí o Paraíba era um cara sensacional. Vocês não sabem. Eu comprei a primeira moto do Paraíba. Ah, é? Aquele cabrito que ele tinha... Sim. Eu não sei porquê, quebrou uma época que não andava para lado nenhum. E eu comprei uma moto para ele. Uma moto legalizada com documento e dei para ele. Para que ele pudesse trabalhar. Bacana isso, não lembrava disso. Parabéns. Você lembra... Você lembra que você tinha um funcionário que morava na Moca e trabalhava em São Miguel Paulista? Que ele precisava chegar na estação Aricanduva à meia-noite, antes do metrô fechar? Lembro. Você lembra?
E você lembra como que você mandava esse funcionário pra lá? Lembro, eu mandava 10 minutos antes da meia-noite. Eu dava pro melhor motoqueiro que eu tinha, que o nome dele era o Sidão. O Sidão já faleceu, mas foi um amigo que eu tive na vida. Uma pessoa que era maravilhosa, super correta. Eu comprei uma moto pro Sidão também. Ah, é? O Sidão, ele chegou a trabalhar, acho que durante 4, 5, 6 anos com uma moto nossa. Aliás, a moto era dele, eu só comprei só. Rogério, eu não mijava na calça porque eu ia Nada. fazer xixi no cara. A moto, gente, a moto que entrega pizza tem duas coisas em cima da moto: o motoqueiro e o baú. Então, O mas que você... o Rogério fazia? Ele me enfiava entre o motoqueiro e o baú. É isso aí. E aí o cara ia esquema cachorro louco. Então, só tem 7 minutos pra chegar. É isso aí. Tá louco. E você com a minha morria de pizza. medo. E com a minha pizza dentro do Com baú, a né? pizza. Chegava lá, Mas eu teve uma descia. vez que deu errado, você lembra disso ou não? Deu errado? Não Deu lembro. errado, você voltou. Ah, Você voltou. sim, que eu perdi o metrô, né? Perdeu o metrô. Aí o que a gente fez esse dia? A gente foi comer um lanche no Joaquins. No Joaquim. Joaquins. E quem que fazia o fechamento do caixa? Eu, óbvio. Você. Eu pegava no dinheiro? Não. Não. E naquela época não tinha cartão de débito, crédito, tudo era 100% Você dinheiro. tinha uma Chevy vermelhinha, não lembro o Uma nome daquele Chevy carro. vermelho. Né? E aí 2 lugares só é a caçamba, né? E aí tinha uma organização para fechar aquele caixa. Nota de 10, tudo virado de um jeito, 5, 2. Então, assim, aquilo me deixava nervoso. Imagina eu cuidando de um caixa, né? Você ficava nervoso com a minha organização? Não, era 100% muito organizado. Porra, mas eu queria te entregar o melhor. Então, você entregava. Aí tinha um malote. O seu era 10 com 100, com 20, com 8, com E aí, um pedaço do caderno junto. Tudo, com clipe, sem clipes, elástico, do jeito que vinha. E aí a gente tinha essa organização, então eu nem me preocupava. Você que fechava o caixa, aí você entrou de novo, você fez o fechamento daquele caixa. E aí eu falei, pô, Betão, então vamos fazer o seguinte, vamos comer um lanche. Sim. Né? E aí eu já te levo. E a ponte aérea que a gente criou, né? São Miguel Paulista, Itaim. Itaim Bibi, não era Bibi, Itaim não Paulista. Paulista. Isso, ia no Joaquins, né? Era só 1h30 dirigindo. E pra mim era uma festa, porque eu não saía, né? Eu não conhecia de São Paulo. Então você que me levava Você para era esses tipo lugares. Urtigão, né, Rogério? Eu Você era ia dirigir e Urtigão. falava, ô Betão, olha que lindo É aqui isso o aí. Itaim, Bibi, o Joaquins. Era isso aí mesmo, eu não sabia nada, não sabia andar em São Paulo. Aí a gente foi no Joaquins, aquele garçom que tá lá até hoje, 117 anos tem. Pedimos lá, milkshake, batata, tudo que tem direito. Tudo, e aí, né? Você já pensaram, não, 3 hambúrguer, pá, vai dar 17 pizza. Tudo na sua cabeça conta pizza, né? Tudo era contabilizado na moeda corrente pizza. Né? Patrão, traz a conta. O cara trouxe a conta. O cara olhou pra mim, paga aí, Betão. Falei, paga aí, Betão. Aí o garçom olhando. Olhei pro cara e falei, cara, eu não tenho dinheiro, você que é o patrão. Não tenho dinheiro, tá E louco? não tinha esse negócio de cartão. Aí ele falou, não, paga aí, você não trouxe o caixa? Eu falei, não, o caixa é da pizzaria. Ficou na pizzaria, vou andar com o caixa agora na cidade? Tá maluco? Fiz o caixa, separei tudo bonitinho, 10 é 10, 20 é 20, 5 é 5, pá, guardei, paguei. E aí o cara, paga aí, não tem. Aí a gente garçom olhava pra mim, olhava pro seu. Olhava pra mim, aí esse papo louco, pô, você não trouxe o dinheiro? Não, não é dinheiro, nossa, é do caixa, eu não tenho dinheiro. Enfim, aí o cara, o garçom olhou e falou, mas dois loucos, né? Não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha nada, senhorzinho de cabelo branco. A gente se olhou um pro outro. Falou, e agora? Olha, meu senhor, dá pra deixar o RG aqui? Deixamos. Voltar amanhã? Acho que a gente deixou o documento do carro. Isso. Deixamos o documento do carro. Foi nessa noite que a gente dormiu no motel, aí e você? Não. Noite não. Essa noite do motel, o pessoal tem que entender direito. Sua esposa já sabe dessa história? Pode contar? Eu acho que eu nunca contei isso pra ela. Olha, ela não sabe. Você não sabe que a gente já dormiu não. no motel, na mesma cama? Na mesma cama, Olha aí, Rogério. Isso aí é verdade. Isso eu não contei pra ela, não. Mas não tenho nada a esconder, não, porque Vamos contar agora? Eu sou varão, ele é varão, não tem problema. Espada! Mas vamos contar já. Muita gente sofreu muito com o Covid. Muito. Em todos os sentidos, de todas as formas, incluindo pessoas e negócios. E eu lembro que você entrou em contato comigo no meio do Covid, no auge do Covid. O que aconteceu, cara? Conta aí pra gente de uma forma resumida. Bem rapidinho. O que aconteceu? Por que você entrou em contato comigo? Em 2018, eu e minha esposa elaboramos um projeto de uma loja inovadora dentro de um sistema de prazo de alimentação voltado para a universidade. A gente sempre, faz 30 anos que a gente trabalha com universidade, com cantina de escola. E aí a gente teve uma ideia de elaborar um projeto onde a gente saísse daquele projeto de cantina de escola e voltasse para um projeto de bistrô, cafeteria,
confeitaria. Algo mais refinado. Mais refinado, que desse um atendimento e uma alegria na hora que o cara trabalhasse 8 horas por dia, chegasse na universidade à noite e se deslumbrasse, cara. Ou com o produto, com o preço, Uma coisa e com bonita, uma coisa visual. agradável. Exatamente. Então a gente, resumindo bem, a gente contratou uma arquiteta de São Paulo, que é uma arquiteta muito boa, né? E aí com esse projeto a gente disparou, né? A gente fez uma loja piloto, onde eu não acreditava que pudesse dar um retorno, porque o investimento para uma loja dessa é muito maior, mais ou menos uns 30% a mais do que uma cantina normal. Sim. E a rentabilidade em questão de confeitaria, para quem não produz, é menor. E a gente não era produção, a gente era revendedor. Uhum. Mas eu apostei mesmo assim e deu certo, porque o faturamento bruto nos 3 primeiros meses aumentou 20%. Que bacana. E aí o que eu achei? Eu achei que era uma inovação, porque a loja era linda, né? A loja era muito bem iluminada, a gente criou alguns pontos que eram fantásticos em questão de visualização, então a gente criou um lustre próprio para aquela loja. Tipo uma área instagramável que as pessoas falam, né? Para tirar foto, super bonito. Isso. Então aquilo, eu achei que ia passar 2, 3 meses, que ia ser uma onda e que ia voltar ao faturamento normal. Entrou o segundo semestre da universidade, aquela loja aumentou 30% no faturamento bruto. Né? A gente fez uma análise em questão dos produtos vendidos, a gente viu que realmente aumentou, foi a questão dos produtos que dava mais rentabilidade para a gente, que era não a confeitaria. A confeitaria era um chamariz, na verdade, mas o que a pessoa estava acostumada a comprar realmente eram as bebidas já envasadas, água, refrigerante, suco e as guloseimas, que eram os chocolates, os biscoitos, tudo isso. Uhum. E a confeitaria era só um atrativo, na verdade, era um chamariz que chamavam para a loja, voltado para toda a parte de know-how da loja que a gente tinha adotado. Então tudo isso projetou, foi tudo programado e planejado, então a gente tinha uma arquiteta, a gente tinha alguém que fazia um projeto 3D que pudesse ser apresentado nessas instituições para galgar esses pontos, porque tudo isso é com muita concorrência. Em universidades. Tudo voltado para a universidade, que é o que a gente conhecia. Praça de alimentação dentro de universidade. Exato. Tá. E aí, em 2019, resumindo bastante, a gente tinha 4 pontos em 6 meses, depois que a gente startou. Não a loja, os pontos. Os pontos. Tá. E a gente precisava fazer projeto. 2019. Em dezembro de 2019, na última semana antes do Natal, eu assinei meu último contrato com uma instituição daqui de São Paulo, que é uma das maiores do Brasil. E aí eu falei para a Mara o seguinte, falei, Mara, eu lembro que quando eu fui assinar o contrato, a minha esposa falou assim, você é maluco, como é que você vai fazer 4 lojas? Uhum. Né? Eu virei para ela e falei, faz 25 anos que a gente faz a mesma coisa, a gente já passou algumas dores de barriga em questão de comércio dentro de universidade, mas é uma coisa que você passa, é diferente de você abrir uma loja na rua, que você tem que jogar a vara e pescar o cara para dentro. Claro, ali já tem o fluxo, Já tem o fluxo e a cada 6 meses é rotativo. Uhum. Então você tem um público constante ali, de 4 mil, 5 mil. Uma das universidades que a gente tinha ponto, que a gente tem a loja, tinha 22 mil pessoas dentro. 22 mil pessoas? 22 mil pessoas rodando todos os dias. Era muita gente. Então, resumindo a história, eu falei para ela assim, não tem como dar errado. A gente já tem o know-how do negócio, a gente já sabe o que a gente vai fazer e a gente vai dar o pulo do gato agora. Aí o que a gente fez? Concluímos as 4 lojas. Fomos de 2019 já com os projetos, com a arquiteta. Tudo contratado. Tudo contratado. Para fazer a obra e abrir. O empreiteiro é o mesmo. 4 lojas. O marceneiro é o mesmo, fora as outras 3 que a gente tinha. Que não eram não eram Sim, com o mesmo know-how. Mesma proposta. Mas era voltado para isso, era uma cafeteria e tal. Você ia pular de 3 lojas para 7 lojas. Para 7 lojas. E aí, eu lembro que ela falou assim para mim, ela falou assim, por que a gente não começa com as 2? Eu falei, não, já está tudo assinado, já está tudo concluído, não tem como voltar atrás, agora é startar o negócio. A gente tinha um apartamento, ele estava financiado em 2018, e a gente... Puxa ele mais para o seu lado, não tem problema. Isso, aí. Em 2018 a gente vendeu esse apartamento, buscamos capital para já projetar isso. Em final de 2019 a gente conseguiu ter a conclusão desses contratos. Então o que a gente pensou? Que não ia dar nada errado. Então a gente assinou esses contratos, contratamos as equipes,
a parte civil, a parte de marcenaria, a parte de equipamento, era um fornecedor só, e a nossa arquiteta que é maravilhosa. Ela nos deu uma linha em questão de loja, assim, que ficou visualmente muito linda. Então não tinha que dar errado. E a gente começou 2020 com o pé no acelerador. 3 obras. E aí veio março. Eu lembro que a gente estava em dezembro, a Mara assistiu uma reportagem na televisão falando da China, do Covid. E eu lembro que eu parei no meio da sala e falei, será que esse negócio chega até aqui? E aí a gente começou a conversar, eu e ela. Eu falei, acho que se chegar, já vão ter descoberto a cura, não vai dar tempo de vai ser passageiro, alastrar e fazer todo o estrago que fez. E foi isso que eu acreditei. E aí a gente tocou esse negócio. E tinha algumas, desses 4 pontos, tinha 2 que precisavam ser inaugurados ali em fevereiro. Então a gente correu com esses 2, a gente inaugurou esses 2. Em fevereiro de 2020. Isso. E um mês antes do Covid, do isolamento. Exatamente. E os outros 2 a gente planejou para o primeiro semestre, um até final de abril, e o outro para o segundo semestre de 2020. Só que aí o Covid veio. E eu lembro que na semana do Covid... Fecharam todas as universidades. A gente recebeu uma ordem por e-mail de todas as universidades para que se encerrasse, porque o governo do estado de São Paulo pediu para que tivesse essa reclusão, esse fechamento, isolamento de 100% até o dia 20. E eu lembro que naquela semana eu não fui trabalhar. E só a Mara foi trabalhar. Só a Mara. E eu fiquei 3 dias em casa com meus filhos, eu entrava no banheiro e chorava desesperado. Porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma filha de 14 anos hoje, e naquela época eu chorei tanto debaixo do chuveiro, que quando eu saí meu olho estava muito vermelho e muito inchado. E eu lembro que eu me troquei, fui para a sala, isso era durante o dia, só a Mara ia trabalhar. E era aquela semana que ia fechar tudo. E aí a minha filha olhou para mim e falou, pai, por que você está chorando? Eu falei, não estou chorando, é que eu fiquei muito tempo no banheiro. Aí ela falou, não, pai, você está chorando. Então ali eu me desesperei mesmo, porque eu vi que o negócio ia ficar feio. E aí o que aconteceu? Como para todo mundo ficou preso. A gente fechou, teve que parar todos esses projetos, teve muitas consequências financeiras, contratos que foram adiados. Eu tinha contrato com 3 Corações, eu tinha contratos de prestação de serviço com fornecedores, como eu falei, da 3 Corações, e teve que ser tudo encerrado, parado. Eu lembro que eu fiz uma reunião na segunda semana, na terceira semana, última semana de março, com o meu contador, e meu contador falou assim, vamos dar férias para todo mundo, porque a gente dá férias para esses 18 funcionários que você tem hoje, e aí quando eles voltarem de férias, se Deus quiser, já vai estar tudo aberto, e você volta de novo com todo mundo, né? Mesmo que tenha aula em julho, que é período de férias, vai ter que retomar. Sim. E eu falei, beleza, então foi mais um capital que a gente se descapitalizou. Mas isso eu não me arrependo, porque assim, foi uma dor de barriga muito grande, que se eles não tivessem tido esse fluxo de caixa de férias, os funcionários, eu tenho funcionário de 14, 12, 16, 18 anos. Eu perdi uma gerente operacional que cuidava tudo de mim, cuidava de tudo lá. Eu não consegui resgatar mais essa pessoa. Primeiro pela questão do salário, segundo porque se estendeu de uma coisa que era prevista para 3 meses, ficou 2 anos. Sim. As universidades foram uma das últimas que voltaram, né? Assim como os salões de festas, buffet, todo esse povo sofreu demais. Então, resumindo, isso nos retrocedeu muito. Porque você assumiu um monte de despesa, a receita parou da noite para o dia, e você tinha um monte de dívida. Um monte de dívida. E aí, o primeiro ano ainda a gente se aguentou, porque todo mundo se aguentou. Todos os fornecedores, todos os caras que a gente tinha contrato de trabalho, tirando os meus funcionários, que eram prestadores de serviço, eles também se aguentaram. Porque todo mundo ficou naquela expectativa, não, vai voltar agora em julho, não, vai voltar agora no final de 2020. Então todo mundo se segurou, todo mundo mais ou menos se deu as mãos. Não ficou com aquela cobrança louca, você precisa me pagar, você precisa disso, sei o quê. Isso aconteceu em 2021, porque aí virou o ano. E o negócio também não aconteceu. Aí foi um salve para quem puder. Sim. Foi quem tivesse uma boia ali para se aguentar,
tinha que se segurar. E aí vieram as cobranças. E nesse período que vieram as cobranças, meu caixa já tinha diminuído 90%. Eu não tive como segurar tudo. Claro. Né? Até porque quando veio a pandemia, eu honrei muita coisa. Porque eu também me preocupei com essas pessoas. Claro. Falei, o cara que foi lá fazer o encanamento para mim, que cuidava da hidráulica, aquele cara é um prestador de serviço pequeno. Então ele tinha que precisar. Então algumas coisas eu honrei ali, o pintor, o eletricista, algumas coisas ali que eram pequenas, eu fui honrando para que o cara não ficasse sem recurso. Sim. Mas as coisas maiores não teve jeito. Claro. Teve que empurrar com a barriga. Aí veio 2021. 2021 veio as cobranças, veio tudo, e eu fiquei numa situação muito difícil, não só financeira, mas emocionalmente. Né? Então, além de você ter aquela coisa de você ficar preso, de você não ter o contato. Sim, tá isolado, não você pode sair, isolado, né? Enfim. Então, isso vai te deixando deprimido. E fora toda aquela onda de coisas que vem em questão do Covid. E aí eu tenho amigos que dá para contar no dedo, né? E assim, e durante todo esse processo que você fica recluso, você pensa na tua vida. Claro. E eu lembro uma reflexão, né? Eu lembro que uma vez eu estava na minha cama, mais ou menos umas 2 horas da manhã, um amigo me ligou, me mandou uma mensagem. E aí esse meu amigo falou assim, eu tenho 5.000 colaboradores, 3.000 colaboradores, eu acho que ele falou. E eu tive que tomar uma decisão hoje muito ruim, eu tive que, infelizmente, tomar algumas decisões que estão me machucando demais. Né? E ali eu vi que tinha gente sofrendo muito mais, porque esse cara, ele empregava muito gente, com empregos indiretos e diretos, né? E esse cara estava sofrendo e eu vi ele chorar, né? Ele literalmente chorar. Porque o que ele estava tendo que tomar de decisão estava doendo mais nele do que na pessoa que ele estava tendo que dar decisão. Sim. E você sabe quem é esse cara. Então, eu falei, caramba, quem sou eu agora, né? Então, aquilo foi uma situação onde... Você viu que tinha, tipo, todo mundo estava passando dificuldade. E que tinha gente que estava sofrendo muito. Você até apareceu numa palestra minha no meio do Covid. Foi. Né? Foi. Setembro, outubro, no Beco do Batman, em São Paulo. Eu já te acompanhava no... Fazia muito tempo que a gente não se via. Você apareceu lá no meio da galera, eu falei, Rogério aqui. Aquele dia foi um dia bem legal, mas na verdade você não sabe. Eu tentei planejar antes do Covid uma ida minha para Campos do Jordão, porque eu ia levantar uma daquelas plaquinhas. E eu não ia te avisar, eu ia estar lá no meio, lá. Ô, cara, tô aqui, entendeu? No Epicentro. E eu assistia a todos os teus vídeos, né? Minha mãe assistia, a Juliane, minha irmã assistia, todo mundo assistia. E na verdade a gente se emocionava, porque a gente sabia quem era o Beto. A gente sabia quem era aquele Giba que estava ali. Né? A gente sabia o quanto que aquele cara nunca tirou o sorriso do rosto, em hipótese nenhuma. Você tinha 2 ferramentas que eu lembro que você adotava. Primeiro, eu lembro uma vez que a gente saiu e você falou assim, Rogerinho, eu não posso tirar o sorriso do meu rosto. O sorriso é a minha maior ferramenta. E a minha segunda ferramenta é o que eu leio e o que eu tenho de instrução todos os dias. Nunca mais eu esqueci aquilo. Eu nem sei se você lembra disso, mas eu lembro disso no dia que você falou. Eu lembro disso. A gente estava num lugar aqui na Moca com uns amigos doidos que eu conhecia atrás de você. Arthur, com você. Nilo. Exatamente. E a gente estava tomando um negócio ali, naquela balada, e eu lembro que eu falei alguma coisa nesse sentido, pô, Betão, você só dá risada, cara. Ele falou, eu não posso tirar o sorriso jamais da minha vida. O sorriso é minha ferramenta de trabalho. O sorriso é minha inserção com as pessoas. Né? Então eu nunca te vi chorar, a não ser por emoção. Mas por tristeza eu nunca vi você chorar. Verdade. E eu duvido que você já não tenha tido. Eu tenho certeza, mas você fazia daquela tristeza uma ferramenta para você sobreviver. E é o que a gente precisa fazer todos os dias. Para a gente poder ter ambições, a gente precisa se renovar todo dia para ter aquelas ambições. Não estou falando financeira, de galgar a felicidade, que seja andar numa estradinha de terra
Rogerinho, falei para você, baseado na lagosta com a visão 3D, que tinham 3 coisas para você falar. Primeiro que a gente deixou todo mundo louco aqui, que história é essa que a gente dormiu no motel? Mas eu vou explicar. Calma, tá. Seguinte. Não é melhor eu explicar isso aí? Não é. Essa eu explico. Fica tranquilo. Você é espada, todo mundo sabe que você é espada. E fica tranquilo. E eu sou apaixonado pela dona Luciana. Amém. Então fica tranquilo. Mas é o seguinte, estávamos em São Miguel Paulista, íamos dar um rolê com os nossos amigos da Moca, a sua Chevy 500, vermelhinha, né? Enfim. Falou, aí, Betão, vamos dar um rolê na Moca, tomar os negócios. Você não podia. Você tomava uma long neck, você já estava louco. Né? Acabou. Né? Eu tomava 13, você tomava uma, você já estava louco. Beleza, estamos lá, indo pra Moca, e pá, tomamos um negocinho, fomos dar um rolê. Rogerinho dirigindo a Chevy, eu do lado, chovendo. Rogerinho foi fazer uma curva, uou! Pá! Abraçou um poste. A Chevy abraçada no poste. Ela falava, eu te amo, poste. Eu amava. Rogério olhava pra mim, eu olhava pra ele, enfim, saímos de lá, pá, aquela confusão, chama um reboque, quem deixa o carro aí, não sei mais o quê. Atrás da gente tinha o quê? Motel Cowboy. A gente não tinha como ir embora, não existia Uber, não tinha dinheiro, não tinha cartão. Você não pegou o caixa da pizzaria, a gente estava de novo sem dinheiro. Sem dinheiro. Arthur Tech olhou o quê e falou, aê, Rogerinho, Betão, dorme no motel, mano. Foi isso aí mesmo. E aí a gente pegou um quarto, dormiu no motel. Não aconteceu Fomos nada, a gente foi só uma noite ali que foi uma situação, né? Pode descansar. Então, esse a gente já esclareceu aqui para nossa audiência. Agora, eu queria que você falasse de uma forma resumida o que você faz hoje. O que é a Uniduni Café? Para a galera entender como é que você tá, como é que a Mara tá. A Uniduni Café é aquele projeto que a gente resgatou em 2019 para 2020, que tinha parado em questão dessa situação que o mundo passou. E a gente retomou esse projeto e a gente está abrindo essas novas lojas. A gente conseguiu abrir uma na Barra Funda, que estava no projeto de 2019 para 2020, que estava parada. A gente vai abrir uma agora, que é a 4ª loja do projeto Uniduni Cafeteria, que vai ser em Guarulhos, dentro da Cruzeiro do Sul. A gente tem 2 operações dessa na Uninove, 2 na Max Plan, Universidade, e uma na Cruzeiro do Sul. Então a gente retomou esse projeto com algumas parcerias, com algumas inovações em questão da parte de equipamento e produção de confeitaria, porque tudo mudou, todo mundo teve que se adaptar. Sim. E estamos focados nisso. Nesse meio tempo, a gente achou um caminho também, que é a parte de... A gente montou um restaurante, todo mundo tem que se aperfeiçoar e descobrir. Todo mundo tem uma qualidade que às vezes está escondida dentro de você mesmo e você não descobre até que a porca torce. Sim, né? sim. E o seu calo dói mais. Foi, exatamente. E a minha esposa, ela descobriu e se aperfeiçoou numa situação de restaurante. Né? Foi uma necessidade que a gente teve, vendendo 5 almoços, meia dúzia de almoço durante o ano de 2021. 2022 isso aumentou para 10 almoços, 15 almoços, mas era o que nos mantinha, né? Através de uma universidade que nos estendeu a mão, que é a Uneduc, que fica em Indaiatuba. Eles nos deram todo o aval e através desses almoços que ela elaborava, cardápio, produzia em casa e a gente levava para vender, eles viram que a gente tinha muita força de vontade, mas a gente não tinha equipamento para aquilo. E eles liberaram 100% de um restaurante de gastronomia, de uma escola de gastronomia que eles têm hoje lá, que é dentro da Uneduc, para que a gente pudesse explorar em parceria com eles. Hoje a gente vende, em média, 150 almoços. Que legal. A gente fornece almoço para todo o corpo de professores e diretoria. A gente faz os coffee break deles lá, em questão... A gente já chegou a atender 700 pessoas com esse coffee break, para os alunos mesmo, num dia só. Já aconteceu da gente atender as 2 instituições da Uneduc, tanto em Jaguariúna quanto em Indaiatuba, ao mesmo tempo, cada um com 700, 500 pessoas, isso no mesmo período. Então a gente teve que se renovar, né? A gente aperfeiçoou uma coisa que estava escondido com a gente, de atender numa autodemanda e com qualidade. E isso é mérito da minha esposa, porque ela que desenvolveu, ela que aprimorou tudo isso. Eu fico na retaguarda, né? Eu fico naquela parte, como se vai dizer, na parte de segurança. Dando suporte, só apoio. Exatamente.
Mas essa ideia realmente foi 100% dela. Que bacana. E a gente retomou também uma outra operação que foi me apresentada em 2020, antes da pandemia. Eu conheci uma pessoa, o nome dele é Edmilson. Ele tem um projeto de açaí orgânico. Ele tem, desde a colheita lá do Ribeirinho, lá no Pará, até a fábrica no Pará, a fábrica que existe em Indaiatuba e a distribuição desse produto, que é um produto orgânico, 100% qualidade, sem incisão de estabilizante, açúcar, nada, conservante, nada. É um produto 100% orgânico. E ele tem essa loja, essas lojas que atuam no Havaí, na verdade. Ele faz essa produção aqui e manda 100% da produção dele para o Havaí. Essas lojas já existem há 12 anos. Chama Tropical Tribe. A fábrica chama Walapalaya. E ele faz essa distribuição desse produto 100% orgânico para o Havaí. Além deles distribuir para as lojas próprias deles, eles fazem a distribuição do açaí 100% para a ilha toda, porque acabou que o produto é tão bom que os concorrentes não tiveram outra alternativa a não ser comprar o próprio açaí dele. Caramba, que legal. Então ele virou um próprio distribuidor para ele. Sim. Né? Lá é uma ilha onde 100% do ano é voltado para o turismo. E o turismo que tem é um turismo que exige qualidade. É o japonês, é o americano, eles não querem comer porcaria, então eles querem se alimentar de alguma coisa que seja muito saudável. Hoje está explorando a parte de incisão dessas lojas na parte dos Estados Unidos e Texas, e eu estou envolvido nessa situação. Legal, né? legal. Eu não sou sócio dele, mas eu estou me aprimorando para que eu possa fazer a incisão dessas lojas no Brasil e eventualmente lá fora. Então é dessa maneira que a gente teve que se readaptar e estudar todos os dias para fazer a coisa acontecer. Parabéns, parabéns. Posso compartilhar com a galera aqui o Instagram? Pode. Pode? Então, galera, quem quiser conhecer o trabalho, ver como é que são as lojas, enfim, tem mais informações, é só buscar no Instagram, em @Instagram, Unidune Café e Restaurante. Repetindo, Unidune Café e Restaurante. Dá uma busca lá, você vai encontrar lá algumas fotos, enfim. Em breve eu ouvi dizer aqui que vai rolar uma repaginada nesse Instagram aí, para ficar mais up. Enfim. A gente vai entrar numa escola aí para a gente aprimorar esses conhecimentos e melhorar. É isso aí. Agora, nós temos poucos minutos, falamos bastante, foi ótimo, você é maravilhoso, te amo. Temos que falar de uma coisa que a galera vai ficar louca. Vou fazer uma introdução aqui. O motel não foi nada perto do que vem agora. Nada. Vou fazer uma introdução aqui diretamente do Túnel do Tempo. Julho 1998. Copa do Mundo. França. Paris. Brasileirada toda enlouquecida. Todo mundo louco. Ronaldo, aquela coisa. Zinedine Zidane. Meu amigo Rogério Boattini estava onde em julho de 1998? Rogério Boattini estava na França. Estava na França, em que cidade? Paris. Paris. Em qual lugar você estava na França, em Paris? Em qual lugar? Eu estava na final da Copa do Mundo, Brasil e França. Agora você tente explicar para as pessoas o que Rogério Boattini, um brasileiro, apaixonado por futebol, em julho de 1998, tinha um ingresso na mão do jogo Brasil versus França. Explica para as pessoas se você assistiu ou não assistiu esse jogo. Não assisti. Isso foi um projeto. Não assistiu? Não assisti. Isso, o que é isso, minha gente? De 14 amigos que a gente estava lá... Você transformou o ingresso em pizza. Eu fui, literalmente. A gente foi em 14 amigos. A gente planejou isso durante um ano, pagando mensalmente. A gente assistiu a primeira fase e a segunda fase. Só que naquela época, quando você comprava um pacote de viagem, e o Brasil não estava muito bem cotado na Bolsa de Valores, e tudo tendia... Na Bolsa das Apostas. Na Bolsa de Apostas, que não tenderia a passar para a segunda fase. Todo mundo acreditava que o Brasil ia cair. Exatamente. E as agências aqui no Brasil, algumas, não fidelizaram o compromisso da compra do ingresso para a segunda fase. E a gente tinha pagado a primeira e a segunda fase. O que aconteceu? O Brasil passou. O Brasil passou para a segunda fase. Contra o que todo mundo esperava, exatamente. O Brasil foi em frente. E a agência da qual a gente tinha contratado não tinha os ingressos. Então a gente literalmente foi para a rua I Need Kids.
querendo comprar ingresso. I Need Kids. I Need Kids. Na Champs-Élysées, em túnel do metrô. O pizzaiolo speak English. E aí, eu não falo inglês, não falo francês, mas o grupo que a gente foi, todos falavam. Eu era o único que não falava nada, na verdade. Mas a gente comprou todos os ingressos nessa Copa do Mundo de cambista brasileiro. Cambista brasileiro em Paris vendendo, Exatamente. Vocês compravam. Fazia vaquinha e comprava. Na final, obviamente, quando o Brasil chegou, Brasil e França, que era uma coisa absurdamente inesperado, maravilhosa. Esses ingressos chegaram a custar $2.000. $2.000. Dependendo da cadeira dentro do estádio. Claro. Um estádio maravilhoso. O que a gente fez? A gente fez um rateio. Por exemplo, eu tinha $500, você tinha $2.000, a gente fez grupos. Fez um bolsão, juntou o dinheiro. Se você pôs esses $2.000 nesse bolsão e eu usei esse dinheiro, quando eu chegasse no Brasil eu teria que te devolver. Entendi, um tipo de um empréstimo. De um empréstimo. Para todo mundo poder assistir a final. Todo mundo assistir. Os 14 amigos. Então foi uma coisa muito bem organizada. A gente criou grupos, no máximo 4 pessoas, e fomos para a rua, porque a gente achou que se a gente... Caçar os cambistas. Os ingressos, que a gente achou que se a gente dividisse o dinheiro em grupo, a gente tinha mais chances de comprar os ingressos, porque virou uma loucura, ninguém tinha ingresso. Claro. Então, por exemplo, teve um amigo meu que comprou ingresso para um cadeirante, pagou $3.000. O cara não conseguiu assistir também, porque era um ingresso exclusivo para exatamente, cadeirante. ele foi até a segunda fase. Quando o policial olhou lá para ele e falou, mas tudo bem, cadê a credencial do cadeirante? Você não é cadeirante. Ele ficou sem assistir. Eu, na verdade, quando foi chegando a hora do jogo, isso foi se acabando os ingressos. Não tinha mais ingresso. Eu lembro que o Fábio... Você estava com um monte de dinheiro na mão e não tinha ingresso. Eu lembro que eu voltei para o nosso ponto de encontro. Eu não me lembro quanto que eu tinha em dinheiro. Manda um abraço pro Fábio aqui, para essa câmera. Fabião, Renato, Gegão, beijão pra vocês. Foi uma história muito legal. E eu lembro que ficou eu, Renato e o Fábio para fora do estádio, só que eles já tinham comprado esse ingresso. E eu lembro que eles estavam com uma pochete que foi o saldo que sobrou de todos os grupos. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro, um monte. E estava tudo numa pochete. Eu lembro que o Fábio me entregou essa pochete, ele falou assim, não interessa quanto você vai pagar, você tem que comprar isso. Cheio de dinheiro. Tinha $6.000 nessa pochete. Ô, meu pai do céu. Mais ou menos. Falando de 30 mil, é isso. Dentro de uma pochete. Hoje. Eu lembro que a gente se abraçou, eu, o Renato e o Fábio, e o Fábio ainda deu uma ideia. Ele falou, pula a grade aqui se você não conseguir comprar. Isso? Você tem que assistir o jogo, né? E a gente tinha um projeto de ficar mais uma semana na Europa, conhecer na Europa, caso quem tivesse esse caixa sobrando, né? E aí, resumindo a história, me deu um desespero, não achei o ingresso para comprar, ninguém mais tinha ingresso. A hora que começou o jogo, a cidade virou uma cidade fantasma. Não começou tinha mais o jogo, você estava pro McDonald's. Fora com uma pochete, $6.000 no Mac. Eu fiquei desesperado, porque eu sabia que eu tinha muito dinheiro, não sabia qual era o volume daquilo, e fiquei preocupado com aquilo, e fiquei muito triste. Fui pro banheiro do McDonald's. Quando eu cheguei no banheiro do McDonald's, eu abri a pochete e vi que tinha um monte de dinheiro. Copa do Mundo, você foi pro banheiro? Fui. Aí eu falei, nossa, se eu perder esse negócio aqui, eu vou demorar uns 10 anos para pagar esse dinheiro pro povo. E aí o que eu fiz? Eu guardei aquele dinheiro muito bem. Na cueca. E fui caçar um lugar para assistir o jogo. Só que aí na minha cabeça funcionou o seguinte durante o jogo. E o Brasil foi tomando 2, foi tomando 3. Falei, nossa, ferrou. Mas na minha cabeça eu contabilizei de novo aquele dinheiro que estava ali. Porque, na verdade, o dinheiro que era para eu ter comprado o ingresso estava comigo. Eu ia conseguir ficar mais uma semana na Europa. Sim. E aí eu falei, poxa vida, até que deu legal. Eu vou ficar uma semana rodando na Europa com dinheiro que eu ia gastar no ingresso. E que o Brasil perdeu, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu acabei ficando muito feliz com essa história, porque eu rodei, mas uma pessoa que não tinha condição financeira alguma, em 1998, eu não sei se você lembra, eu inaugurei a primeira loja dentro da praça de alimentação. Dentro da universidade. Unixul. E se chamava Boa Pizza. E eu lembro que quando eu fui para a Copa, a única pessoa que eu confiava para deixar aquela operação foi você. E você já trabalhava. E eu liguei para você e falei, Betão, preciso que você me ajude. A gente está inaugurando a loja agora em abril, em junho eu vou para a Copa. Eu fiquei junho e julho. Eu fiquei quase 30 dias na França. E aí o que aconteceu? Você foi. E numa dessas ligações que eu te liguei da França para o Brasil... e você estava na loja, eu lembro que você falou uma coisa que me impactou. Você falou, Rogerinho,
esse negócio aqui é fabuloso, você achou a galinha dos ovos de ouro. Você lembra disso? E aí eu falei, caraca, eu tô aqui, tô cheio de dívida e ainda tô conseguindo desenvolver um projeto que você me ajudou a iniciar. Então, é muito louco. Eu não vendi. Você não vendeu, você não comprou, você ficou com dinheiro e você assistiu o jogo aonde? Eu assisti numa van. Porque até o primeiro tempo, a cidade, o entorno do estádio ficou muito vazio. E aí tinha uma van da Rede Globo, onde o cara estava assistindo o jogo num monitor. Pequenininho, da transmissão. Eu sentei na calçada, ficou ali. O cameraman, a repórter, que eu não lembro quem era na época, e o cara da van. E a gente ficou assistindo ali. Só que conforme o Brasil foi perdendo, o estádio foi esvaziando. E aquilo foi... E tinha um bolsão, claro. E foi enchendo. E o pessoal foi começando a ficar... Os brasileiros começaram a ficar nervosos com aquilo. E aí eu perdi a chance de assistir o segundo tempo, porque o pessoal da van pegou o monitorzinho, pegou os banquinhos e entraram dentro da van. Então você assistiu só o primeiro tempo do jogo na van. Tempo. O resto você... O resto eu voltei pro hotel. Peguei um trem, o trem e voltei até o hotel. Mas depois terminou o jogo, você tava com $6 mil na cueca, ficou mais uma semana dando um rolê na Europa. Eu lembro que a hora que eu entrei no hall do prédio, eu encontrei o meu amigo Maurão, que tinha comprado o ingresso do cadeirante, que não tinha assistido também, e ele estava no hall do prédio. E ele falou, boa, nós se ferramos. Ele falou um palavrão, né? Eu falei, se ferramos. Ele falou, bicho, vamos tomar um vinho, porque é o que nos resta. E aí a gente levou uma garrafa de vinho, tomamos aquele vinho, demos risada pra caramba e choramos junto também, porque era muita tristeza ver o Brasil perder, né? Eu não achei que o Brasil ia perder, mas infelizmente, como é tudo na vida, uma hora você perde, uma hora você ganha. Um brinde. Um brinde. A vida. Fazedores. Isso aí. Valeu. Rogerinho, chegou nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito, você, a Mara, enfim, sua família. Parabéns. Obrigado. Aí. Não esqueçam, galera, Unidune Café Restaurante, acessa aí para conferir. Obrigado, mais um fazedor aqui fantástico. Para vocês que estão nos acompanhando, estão nos vendo, estão nos ouvindo, não deixe de seguir nas redes. Escola Fazedores, clica no sininho aí do YouTube, segue a gente para você não perder os episódios. Acompanha a gente, todos os players de música. E bora fazer, galera. Valeu. Fazedores. Fechou!